Bandeirantes acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil! 17 horas e 1 minuto, está marcando o digital eletrônico relógio atômico da Bandeirantes. Hora precisa para você. E você participa do Fala Galera de hoje. Como você avalia a atuação do Guarani na vitória sobre o Santa Cruz? Bugre fez por merecer. Venceu o jogo 1-0 no finalzinho, já nos acréscimos. Opine 971021493. E como você avalia a atuação da Ponte na derrota para o São Bernardo? Rodrigo Santana errou na escalação. Na sua opinião, 971021493. 971021493. Mensagem de texto, mensagem de áudio, ambos curtos, assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Pautas do Guarani. Com gol de William Farias nos acréscimos, Guarani derrota o Santa Cruz no Brinco de Ouro e respira na Série C. Guarani assumiu outra vez uma posição dentro do G8. Vitória sobre o Santa Cruz garante a permanência de Hélice Zenando e leva o Bugre de volta ao G8 da competição. Substituído com problema na coxa, Emerson Barbosa desfalcará o Guarani na próxima rodada. Luca e Isaac, desfalques contra o Santa Cruz, serão reavaliados. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Hélio Cizenando tem segundo melhor início na era Rômulo Amaro. Pautas da Ponte. Ponte perde para o São Bernardo por 3-0 no 1º de maio e se reaproxima da zona de rebaixamento. Com má atuação no ABC Paulista, Macaca cai para a 16ª colocação. Ponte volta a campo no próximo sábado contra o Sport no Moisés Lucarelli. Partida marcada para as 18 horas. Desfalque em mais uma rodada, David Braz e Elvis serão reavaliados durante a semana, mas a tendência é que fiquem à disposição para a próxima partida. Diretoria da Ponte inicia pagamento de funcionários e dá novo prazo aos jogadores. Dirigentes conversaram com o elenco e têm como objetivo
quitar os débitos durante a primeira quinzena de maio. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Rodrigo aponta passividade em derrota e lamenta a falta de comunicação. E tem as pautas do dia, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Pauta 1. Os representantes do atacante Robinho Júnior enviaram ao Santos nesta segunda-feira uma notificação extrajudicial para cobrar providências em relação ao caso ocorrido com Neymar no treinamento da manhã do último domingo. No documento, o jovem santista faz 3 acusações contra Neymar e cobra a realização de uma reunião com o clube para tratar da rescisão contratual por ausência de condições mínimas de segurança no clube. Segundo Robinho Júnior, Neymar proferiu xingamentos de maneira ofensiva, aplicou-lhe uma rasteira e desferiu um tapa violento no rosto. Pauta 2. Arboleda reaparece e se reúne com a diretoria do São Paulo. Zagueiro equatoriano retornou ao Brasil, se apresentou no CT na tarde desta segunda-feira. Neste momento, a tendência é que as conversas caminhem para que ele deixe o São Paulo e seja via rescisão de contrato ou negociação com algum clube na próxima janela de transferência. Pauta 3. O meio-atacante Estevão viajou ao Brasil no fim de semana para dar seguimento ao tratamento da grave lesão que sofreu na coxa direita há 2 semanas. O jogador utiliza a estrutura do Palmeiras, clube em que foi revelado e pelo qual atuou até meio do ano passado. A seleção brasileira também monitora a evolução do jogador, mas não tem participação nas decisões sobre métodos de tratamento. Na CBF, o entendimento é que muito dificilmente Estevão conseguirá se recuperar a tempo de disputar a próxima Copa do Mundo. São pautas, notícias, não tem nenhuma ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma das 3 opções que são aqui propostas pela produção do programa para colocar a sua opinião. E caso queira, você também pode opinar aí pelo WhatsApp 971021493. 17:08, Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, abraço para você, boa tarde. Fala, Batistão, boa tarde para você, um grande abraço, um abraço especial para todo mundo que tá ligado aqui no Esporte em Debate. Meu destaque inicial pelo lado da ponte é que se por um lado existe a expectativa de retorno do David Braz e também do Elvis para a partida do próximo final de semana contra o Sport, para esse mesmo duelo, o Rodrigo Santana não poderá contar nem com o Murilo e nem com o Luiz Felipe. O Luiz Felipe recebeu o 3º cartão amarelo e está suspenso, e o Murilo, por uma lesão muscular, também não ficará à disposição. E pelo lado do Guarani, ao término da partida contra o Santa Cruz, o atacante Guilherme Parede discutiu com alguns torcedores e vem recebendo muitas críticas nas redes sociais. Daqui a pouco, o Breno Beretta vai trazer mais detalhes sobre esse assunto. Batistão. Está no ar, Esporte em Debate, hoje até às 19h30. Você participa e também você pode colocar lá a sua participação no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas.
lá tem o chat. Então coloque lá, a sua participação, é legal tê-lo conosco aqui nesta segunda. E é o seguinte, se você ainda não é assinante do canal, seja, não paga nada e aí de vez em quando você concorre a presentes e também a ingressos. Entre lá, faça a sua inscrição, lembre-se de ativar o sininho. Aí toda vez que tiver uma nova transmissão, você será avisado. E também você pode fazer a inscrição lá no meu canal, lá no youtube.com/portal Carlos Batista. Muito obrigado aí pela audiência. A apresentação é comigo, Carlos Batista. Mesa de áudio, Elton Grimaldi. Ele que manda o som para todas as plataformas digitais e para o FM 85,7. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem, o nosso youtuber man. Ele que coloca a imagem lá no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Fala faixa, aqui é Denilson Show e o recado de hoje vai para quem gosta de fazer aquela fezinha. Se for jogar, é com responsabilidade, hein? Na KTO, a gente entra em campo com disciplina e consciência, equilíbrio e conexão. Bota a faixa no braço e vem jogar comigo em kto.bet.br/Seja Faixa. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA-MF 2093/2024. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Para quem está sonhando em trocar de casa, o consórcio de imóveis do Sicredi é o melhor caminho. Aqui você realiza e ainda conta com uma das melhores taxas do mercado, alto índice de contemplação, além de atendimento consultivo e personalizado e muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até as suas conquistas. Simule agora. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 17h14, ouvinte no ar. Boa tarde, Batista, equipe, CH.
Tiglão, Gleger. Queria dar um salve no Breno. Se tem como ele falar para os diretores do Guarani segurar o Carlos Eduardo, que senão o time vai cair matando em cima dele, hein? Fazer um contrato chique, beleza? Que o cara mostrou que é bom de bola. Valeu, gente, um abraço para todos. Aqui é o Osias de Paulínia. Valeu. Osias, obrigado pela participação, mas o Carlos Eduardo pertence ao Capivariano. Ele está emprestado ao Guarani. O Guarani teria que fazer uma proposta, né, para comprá-lo. Não sei se no momento o Guarani tem disponibilidade para fazer algum tipo de investimento nesse sentido. Se tiver, não tenha dúvida, seria importante realmente contratá-lo. Ele é bom jogador, já tinha mostrado isso no Capivariano. E sábado, ele fez uma partida excepcional. Na sexta-feira, eu na TV, no programa Os Donos da Bola, eu até comentei que o Guarani os jogadores do Guarani tinham que ter consciência do que é o Guarani, da história que o Guarani tem. Campeão brasileiro em 78. Então, quando vai jogar com a camisa do Guarani, ele não pode jogar como se estivesse jogando com a camisa do Berrey Futebol Clube. Entrar em campo por entrar. O jogador tem que ter a noção daquilo que ele está fazendo e não ficar jogando da maneira que alguns jogadores atuaram em algumas partidas. Odorrento, Macambúzio, surumbático, tocando de lado e para trás. Falei, vai jogar no estádio Brinco de Ouro. O jogador, ele tem que ser protagonista, entregar tudo o que é possível, sair de campo se necessário for, com os pés sangrando, honrar a camisa que ele está vestindo. E aí, não sei se o Carlos Eduardo ouviu o que eu disse na TV, mas ele encarnou nesta partida o jogador que eu estava descrevendo nesse pronunciamento que fiz lá no programa Os Donos da Bola. Ele jogou e entregou tudo o que ele podia. Não saiu com os pés sangrando. Não sei também, né? Não vi ele tirando a chuteira. Pode ser de repente que tenha acontecido isso, mas assim, no visual não deu para perceber. Ele até deu uma entrevista na Band ao repórter da TV Bandeirantes, o Vinícius Abarca, que estava lá cobrindo para a TV, o Breno Beretta cobria pela Rádio Bandeirantes. E ele deu uma entrevista, ele foi escolhido para dar a entrevista porque o William Farias foi o herói do jogo, marcou o gol da vitória, isso é inegável. Mas quem encarnou esse espírito de jogador que se entrega, que honra o brasão, foi o Carlos Eduardo. Jogou tudo que podia, deu carrinho, marcou, chutou a gol, criou oportunidades, foi para cima de maneira destemida. Esse é o exemplo. Esse é o jogador. E os demais precisam se mirar quando entrar em campo vestindo a camisa do Guarani. E foi campeão em 78, campeão da Taça de Prata em 81, vice-campeão em 87, do campeonato de 86, final eletrizante contra a equipe do São Paulo e que projetou inúmeros jogadores para grandes clubes do futebol do Brasil e do mundo e também para a seleção brasileira, que foi o caso do Júlio César, que disputou uma Copa do Mundo 86 pelo Guarani. Logo depois da Copa ele foi para a França, mas foi convocado vestindo a camisa do Guarani. Então o Carlos Eduardo, que o ouvinte citou, é o jogador que eu gostaria de ver
fazendo o que ele fez com a camisa do Guarani em todos os jogos. Breno Beretta e os seus destaques iniciais. Alô, bebê, abraço pra você, boa tarde. Alô, Batista, um abraço para você também, boa tarde para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes, falando a respeito do mercado da bola, né? O Alan Aal não é mais o treinador da equipe do Londrina, ele foi demitido, Londrina está atrás de um novo técnico. E o Claudinei Oliveira foi demitido do Santa Cruz depois da derrota para o Guarani por 1-0 no último sábado. E agora, a diretoria do Santa procura um novo treinador. Entre os principais, o nome do Lisca Doido está no mercado e pode assumir o time. Outro técnico monitorado também é o Gerson Guzmão. Batista. São 17h20, sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e muito cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia na sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. Tudo com o toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal. Tem combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse agora aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E não deixe de provar, de saborear o nosso chimichurri. Chimichurri! 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 Sensacional! É da família Sato. Sato pai, Sato filho, família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Boa tarde, Batista. Infelizmente, a torcida do Guarani não tem paciência mais com nada. Muitos anos de sofrimento. Na minha opinião, mesmo com a campanha boa, o treinador do Guarani, após aquela péssima entrevista, não tem a mínima condição de continuar. E para os jogadores mimados, que não gostam de pressão da torcida, sumam do Guarani também. A entidade é muito maior que todos eles. Abraços, Adriano Gomes, do Jardim Miriam. Abraço para você, Adriano. Muito obrigado pela sua participação. Provavelmente ele está se referindo a um episódio que aconteceu com o Parede. Já já o Breno vai falar a respeito disso. Mas, embora ele não tenha citado o nome, mas ele deve estar falando aí com relação ao que aconteceu com o Parede e a torcida do Guarani antes do jogo em que o Guarani venceu o Santa Cruz do Brinco de Ouro. Ouvinte no ar. Ô Batista, Pedro Henrique Ponte Pretano, vou discordar dos comentaristas aí do CH e do Tigrão no seguinte sentido: eles falaram que a culpa foi do técnico, que ele escalou mal. Mas é o seguinte, mesmo contra o América Mineiro, teve muita trocação ali. A Ponte não foi tão consistente. Então ele tentou dar um pouco mais de consistência no meio-campo ali, defesa, e sair nos contra-ataques. Porque se ele fosse jogar aberto ali na trocação com fora de casa de São Bernardo, o risco de tomar uma cacetada era grande. Infelizmente não deu certo a estratégia dele. Mas ele tentou de alguma forma corrigir a parte da marcação, que realmente, se você pegar o jogo contra o América Mineiro teve um monte de chance, a zaga falhou tal,
E os caras só não fizeram o gol por incompetência também. Então tem que ver isso, tem que pesar isso também. Grande abraço a todos. Abraço, muito obrigado. Boa tarde a você e a equipe de comentaristas. O Batista, o Guilherme Cachoeira passou a jogar muito depois que recebeu a notícia que vai ser papai. Aí ele tá todo feliz e passou a jogar muito. Certo, Batista? Um abraço a todos vocês e boa semana. Sim, e o seu nome, meu querido? Deixa eu voltar aqui, né? Para ver o nome dele. Só clicando aqui, rapaz. Acácio. Abraço para você, Acácio. Ô, Batista. Se vocês colocassem o nome depois da mensagem, vocês facilitariam a minha vida, né? Porque senão tem que ficar aqui procurando o nome. Acácio, um abraço para você. Bom, é isso na vida. Qualquer que seja a atividade, a pessoa rende mais quando está feliz. Quando o cérebro está tendo esse benefício, que é exatamente de deixar a pessoa mais leve, mais tranquila, e o contrário também é verdadeiro. Quando o cara está muito pressionado, quando está preocupado com alguma coisa, ele tem dificuldade. O futebol propriamente dito, né, que é o que você está se referindo ao Cachoeira. O futebol é arte. Claro que tem a parte de marcação, tem a parte do jogo que precisa marcar, destruir, mas a qualidade técnica ela é produzida por artistas. Da mesma forma que um compositor faz uma composição maravilhosa, um pintor pinta um quadro extraordinário, ou qualquer tipo de arte que existe, que exige que a pessoa esteja com a alma leve. O futebol também é assim. Eu acredito muito nisso. Até o cérebro, ele é burro. Até há uma contradição nisso. Mas o cérebro, você pode enganar o cérebro. Você pode levantar de manhã e na frente do espelho forçar o sorriso, sorrindo para você mesmo, mandando uma mensagem para o cérebro. O seu cérebro vai entender que você está bem, que você está feliz, porque o sorriso é a janela da alma. Quando você abre o sorriso, o corpo inteiro responde. E o cérebro vai fazer com que o seu corpo reaja positivamente. Muita gente não acredita nisso, mas uma pessoa é toda ela emoção, desde o momento que nasce, os primeiros passos, quando começa a se desenvolver a primeira escola, a primeira namorada ou o primeiro namorado, o casamento, o filho quando nasce, e até antes de morrer na despedida com os entes queridos. Toda a emoção na curva humana do começo até o fim. Então é muito natural que uma pessoa que esteja feliz consegue trabalhar muito melhor do que aquela que não está feliz. Pedro Piscinato chamou, falou. Só um detalhe ainda falando sobre o Guilherme Cachoeira. Na semana passada o Breno Beretta fez uma entrevista exclusiva com ele. Ele até disse que o chá revelação da filha ou do filho dele aconteceria no domingo. E ele postou nas redes sociais ontem, ele será pai da Sofia. É menina, a filha do Guilherme Cachoeira. Então pode ser aí, como você bem disse, uma motivação a mais para o jogador, já que ele será pai de menina. Que legal, Sofia. Sofia é o nome de uma personagem do meu livro. Meu livro que ainda está em fase de revisão, já está pronto, mas é um romance, lá tem uma personagem, chama Lorena, e a filha dela chama Sofia.
Até uma coincidência, né? É o nome, portanto, da filhinha aí do Cachoeira. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, abraço pra você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde. Um grande abraço a todos, um abraço sempre especial para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala Galera desta segunda-feira. Como você avalia a atuação do Guarani na vitória sobre o Santa Cruz? Atuação ruim, resultado muito bom. Bugre fez por merecer? Não, o Santa Cruz também não atacou, né? Então não dá para discutir resultado. Agora, o desempenho do Guarani não foi bom. Como você avalia a atuação da Ponte na derrota para o São Bernardo? Para mim, foi o pior jogo da Ponte na Série B deste ano. Rodrigo Santana errou na escalação, na sua opinião? Errou. Ele tinha que começar o jogo com o Luiz Felipe. Preferiu um volante. Perdeu de 3-0. Batista. Precisando de peças para o seu carro? Passe na Rocha Autopeças e encontre lá tudo em peças mecânicas para veículos nacionais e importados. Lá tem uma gama completa de peças originais e de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo de pronta entrega. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. 7 lojas estrategicamente espalhadas por Campinas e região. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp. É para falar diretamente com o vendedor e tirar as suas dúvidas caso as tenha. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Bandeirantes. 17h32, ouvinte no ar. Boa tarde, amigos da Band, JP de Moraes, Padre Anchieta. O Batista, você vê que como é fácil a gente melhorar, né? É só fazer mudanças. O Guarani, o Hélio mudou aí meio campo, na lateral, e o time já deu uma melhoradinha. Teve uma certa dificuldade, mas você vê que meio campo, pelo menos, Carlos Eduardo, para mim, entrou muito bem, deu conta do recado ali, brigou bastante dentro das suas limitações, e eu acho que o time deu uma evoluidinha. Até o Maranhão no ataque tem a sua positividade, né? Porque a gente viu que realmente não tem condição, né? Não dá para ficar insistindo. Tem que tentar uma outra alternativa, porque Maranhão não dá. Para titular não dá, não. Um abraço, uma excelente semana. Abraço, obrigado. Boa tarde, Batista. Essa máquina de moer técnico do Guarani tem que ser repensada. Tudo bem, o time não empolga, mas os resultados estão ocorrendo, apesar da teimosia do Hélio em escalar alguns jogadores que não estão encaixando, o resultado está vindo. A torcida do Bugre está muito sem paciência. Eu esperaria mais algumas rodadas. Abraços, Pércio Valinhos. Hélio Cisanando, na gestão do Rômulo Amaro, é o segundo técnico que mais pontuou. Ele só perde para o técnico anterior, que está na Inter de Limeira, o Matheus Costa. Conseguiu 11 pontos em 15 jogos. E o Hélio Cisanando conseguiu 9 pontos em 15 jogos. Então é o segundo que mais pontuou. Quem vai hoje? Eu. Ponte. Vamos lá então, Pedro Piscinato, informações da Macaca. Batistão, a Ponte Preta foi derrotada ontem por 3-0 pela equipe do São Bernardo, partida que aconteceu lá no estádio 1º de maio, um jogo que apesar do resultado foi muito fraco tecnicamente, tanto que a gente teve muita dificuldade em eleger o craque do jogo aqui, quadro do nosso apito final. Eu e o CH acabamos votando no Pará, o lateral esquerdo da equipe do São Bernardo, autor do segundo gol,
E o Gleger, o outro comentarista que estava na transmissão, acabou votando no Foguinho, jogador que abriu o placar. Curiosamente, esses 2 gols do Pará e também do Foguinho saíram de cabeça em jogadas onde a defesa da Ponte Preta falhou, erros de marcação da defesa pontepretana. Após a partida, o técnico Rodrigo Santana conversou com a imprensa que estava presente lá no estádio 1º de Maio e falou justamente sobre essas falhas defensivas, principalmente nos 2 gols que saíram de bolas aéreas. É uma dificuldade que a gente tem ali em atacar a bola, né? A gente está esperando muito a bola baixar, ao invés de atacar ela num pico mais alto, e facilita para o atacante mais rápido, né? Ele raspar essa bola, ele tomar a frente do zagueiro. É uma coisa que a gente vem cobrando, né? Que isso é uma característica do jogador, né? Geralmente tem jogadores que atacam ela, que agridem a bola mais alta. Isso é uma coisa que eu venho trabalhando dentro da semana para fazer com que os zagueiros tomem essa iniciativa. Tomamos o gol cedo, acho que a gente criou volume de jogo, mas pecamos muito, inclusive em cruzamento. Quantos cruzamentos fizemos na mão do goleiro adversário? Acho que o segundo tempo a gente voltou melhor, encaixou, subiu a pressão, tivemos uma chance muito clara com o Tavares ali que poderia ser o empate, né? Infelizmente desperdiçando, e no ataque seguinte foi um cruzamento por um dos jogadores mais baixos do adversário, né, que é o Pará, foi muito feliz, antecipou nosso zagueiro e acabou fazendo gol numa situação que a gente vem pedindo tanto. Nosso cruzamento ele tem que cair na frente do gol, e muitas das vezes a gente desperdiçando na mão do goleiro. Mas faz parte aí do aprendizado. Foi um jogo duro aí, onde a gente vai ter que sofrer bastante com essa derrota aí, porque dói, né? Méritos do adversário, fizeram por onde, mas trabalhar dentro da semana, para dentro de casa a gente não cometer esses erros que a gente cometeu aqui. E além dessas falhas defensivas, a Ponte Preta errou muitos passes também no meio de campo, como é o tema do nosso Fala Galera. O Rodrigo Santana até tentou mudar o esquema tático do time, tirou o Luiz Felipe do time titular, colocou o Rodrigo Souza reforçando ali o meio de campo com 3 volantes, o próprio Rodrigo Souza, o André Lima e também o Murilo Cavalcante, mas essa estratégia não deu certo. Mais uma vez, o Murilo errou inúmeros passes durante a partida, inclusive até uma jogada de escanteio. O Lucas Cunha e o Márcio Silva foram para a área, e aí o Murilo vai tentar fazer uma jogada rápida com o Diego Tavares, acaba dando a bola no pé do defensor do São Bernardo, armando aí um contra-ataque, assim como em diversas outras oportunidades. E o Rodrigo Santana comentou sobre isso também, sobre esses inúmeros erros de passes do meio de campo da Ponte Preta. A gente já vinha se queixando, né, desses erros técnicos, principalmente no último terço do campo, né? Hoje ficou mais visível ainda, acho que com o gramado molhado, com chuva, acho que dificultou aí a pressão do adversário. A gente sabe que, o São Bernardo, no meu ponto de vista, pelo elenco que tem, pelo treinador que tem, é um dos favoritos, né, a brigar por esse acesso. Uma grande equipe, está muito bem treinada, foi superior a gente, mas também não justifica tanto o passe errado, né? Acho que a gente errou demais, extrapolou até. Acabamos tomando um gol muito cedo e o São Bernardo foi inteligente, né, em saber marcar, baixar um pouco mais a linha. E a gente insistindo e acabou errando muito mais, né? Então fez com que a gente se precipitasse muito no último toque, fugisse um pouco das nossas características e da nossa estratégia e acabou não conseguindo ter um bom resultado aqui. Enfim, com essa derrota por 3-0, a Ponte Preta teve uma sequência de 2 vitórias interrompidas e desperdiçou também a chance de dar um salto na tabela e possivelmente chegar até o G6 da competição. A Ponte Preta só não entrou na zona de rebaixamento, podemos dizer que por sorte, porque no sábado, um dia anterior à partida, o Goiás acabou sendo derrotado por 4-1 para a equipe do Fortaleza. O Goiás, que é o 17º colocado, tem 7 pontos, assim como a Ponte Preta, e pela diferença de saldo de gols, a Ponte Preta nesse momento tem um saldo de gols de -4, o Goiás -5, e só por isso a Ponte Preta não retornou para a zona de rebaixamento. O próximo jogo da Macaca é dentro de casa, vai receber o Sport no próximo sábado aqui no Majestoso, e claro que até lá o Rodrigo Santana ainda terá 5 dias de treinamento para treinar o time e achar substitutos tanto para o Luiz Felipe, que recebeu o 3º cartão amarelo, desfalque confirmado, e também para o Murilo, titular absoluto desde que o Rodrigo Santana assumiu o comando da Ponte Preta. O Murilo, no último lance da partida, ele vai tentar acompanhar
o atacante do São Bernardo, e aí acaba caindo ali no chão, sentiu a posterior da coxa esquerda. Claro, nos próximos dias será reavaliado, mas é bem provável que não fique à disposição para a partida contra o Sport. E o Rodrigo Santana falou também sobre essa semana cheia de trabalho e os erros que devem ser corrigidos para esse duelo contra o Sport. Tentar já colocar a rapaziada no próximo jogo, fazer um jogo treino já para o G2, para o G3, né, estarem preparados. Hoje a gente perdeu o Murilo, o PH tomou o 3º cartão amarelo, a gente tem alguns jogadores pendurados, né, acho que a tabela foi favorável, né, conseguimos permanecer terminando a rodada fora da zona e ser forte para buscar esses pontos dentro de casa. Acho que diante do nosso torcedor tem que usar nossa força, continuar acreditando, entender que a gente não pode errar o quanto a gente errou hoje, principalmente quando pega uma equipe muito bem preparada quanto essa, e procurar ter um pouco mais de ambição para terminar a jogada. A gente está tendo muita disposição, muita energia para roubar a bola, só que está faltando essa energia para terminar a jogada. Quem vai fechar o segundo pau, quem vai caprichar nos cruzamentos, quem vai finalizar em gol. Acho que a gente está um pouco displicente. Então, quando a gente chegava ali no último terço do campo, parecia que a gente desligava, e a gente treinou 2 dias isso. Né, o último terço do campo. Trabalhar, bater nessa tecla, passar confiança para os jogadores e procurar voltar a vencer dentro de casa. Batistão, vocês querem comentar a respeito sobre essa partida, a derrota da Ponte Preta para o São Bernardo? Depois eu volto com mais informações sobre o fim da parceria entre a Ponte Preta e a marca Mansão Maromba. Bom, são 17h41, vou passar para o CH, que esteve comigo na grande jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. Muito obrigado pela audiência, você que acompanhou o jogo aqui conosco. E aí, CH, quais foram os principais motivos pelos quais a Ponte perdeu o jogo? Bom, os erros individuais passaram de todos os limites, né? Tomou o gol de cabeça de Costa, do Foguinho, o primeiro gol. Segundo gol, um atleta de 1,5 m, nada contra, entrou no meio dos 2 zagueiros que tem 1,90 m da Ponte, fez o segundo com 7 do segundo tempo. Aí tudo que você trabalha, tenta corrigir no vestiário, vai por água abaixo. Se era difícil remar contra 1-0 contra, imagine com 2 gols. E para fechar a cereja do bolo, foi o pênalti infantil do seu Márcio, em cima do jogador do São Bernardo, que ele poderia ter ali, sem dar o bote, feito a proteção para que não acontecesse naquela jogada um cruzamento ou uma batida para o gol. A Ponte cansou de errar, né? Ela não fez um bom jogo, ela fez uma circulação de bola no primeiro tempo interessante. Segundo tempo, principalmente depois que tomou o gol, desarrumou, o técnico tentou fazer uma coisa ou outra, não acrescentou, o time perdeu por 3-0 e, como ele disse, e é verdade, muito lúcido o Rodrigo, o São Bernardo ele fez algo muito inteligente, ele foi fazendo os gols e trazendo as linhas para trás, para jogar no erro da Ponte. E a Ponte precipitada, afoita, acabou, como disse o Pedrinho aí, é verdade. A Ponte cansou de errar passes durante a partida. Aí se você tem falhas defensivas que não estavam acontecendo, erros de passe em demasia, time nervoso e desatento, e não é só no último terço do campo que o time estava desatento, na defesa também, não é? E quando, para fechar o meu comentário, quando o treinador faz a escolha pelos 11 titulares que começariam a partida, ele tira o Luiz Felipe do time titular. Não dá para entender. Sabe por que não dá para entender? Porque sem a bola o Luiz Felipe faz o auxílio do Kevin, lateral esquerdo. É Kevin mesmo? O nome? Toda hora eu erro. Kevson. Então, o que ele fez? O Luiz Felipe, com a posse de bola e também jogando como atacante do lado esquerdo, ele é muito mais incisivo do que o Brian pelo lado esquerdo. Então, se teve uma coisa, entre outros acertos, que o treinador da Ponte fez, foi ter trazido o Brian por dentro para ser o armador de jogada e colocado na beira do campo o Luiz Felipe. Mas não fez isso. Até o Tigrão usou uma metáfora, falou, e é verdade, é o que eu penso também. Eu não sei quem, não sei onde, não sei se ele sonhou,
se foi alguma entidade. Não, vai jogar fora contra o São Bernardo, coloca mais um volante. Nada contra o Rodrigo Souza. O problema foi ter tirado o Luiz Felipe do time titular e ter arrastado o Brian Borges para o lado esquerdo. Tá errado. Então, além de tudo que eu falei, teve os erros que o técnico cometeu, perdeu de 3-0 e não tem discussão o resultado. E para mim, foi a pior partida da Ponte na Série B até agora. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman. O Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço pra você, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Batista. Boa tarde aos amigos do nosso Esporte em Debate. Queria dar uma olhadinha rápida aqui no Fala Galera, já pra gente ir na pauta direitinho, na linha do trem. Como você avalia a atuação do Guarani na vitória sobre o Santa Cruz? O Bugre fez por merecer? Fez. Não fez um grande jogo não, mostrou erros já conhecidos de todos nós. Não tem ainda um padrão de jogo bem definido, tem dificuldade para fazer a bola chegar com qualidade à frente, mas o Guarani teve alguns méritos. O principal deles, não desistiu do jogo nunca. E também jogou contra um adversário fechado, retrancado, que optou apenas e tão somente para jogar no contra-ataque e não conseguiu levar riscos ao Guarani, não conseguiu contra-atacar. O Guarani comandou o jogo, mesmo sem fazer uma grande partida. E foi até o fim, e foi até os acréscimos do segundo tempo, acreditando que poderia vencer o jogo. E aí, num escanteio que foi provocado pelo Guilherme Parede, ele mesmo faz o levantamento e o William Farias, virando o pescoço no ar com estilo, bota na rede. Então o Guarani foi merecedor. Foi brilhante? Não. O desempenho encantou? Também não. Tinha uma vaia estrepitosa preparada para o 0-0 que estava desenhado. Mas futebol é assim. Já dizia o filósofo. Só termina quando acaba. E antes do apito final não adianta você achar que não tem mais o que ser feito. Guarani teve esse mérito, teve o Carlos Eduardo muito bem no jogo, teve o Guilherme Cachoeira muito bem no jogo. Então, apesar de alguns equívocos, como me parece ter sido confirmado o equívoco, que na teoria era indiscutível, a escalação do Maranhão, esse foi um equívoco. Torcer para o jogador ainda melhorar o seu condicionamento, o seu ritmo de jogo, estava parado há muito tempo, é compreensível, mas não foi bem. Porém, algumas coisas evoluíram. E o principal é isso, o time não desistiu nunca. Lutou, guerreou, acreditou, mesmo com as suas dificuldades, mesmo com as suas limitações em alguns momentos, foi buscar no finalzinho, então mereceu a vitória. Se não convenceu em desempenho, o resultado foi extraordinário e o Guarani fechou, antes dos 2 jogos de hoje, que fecham a rodada, fechou até ontem na 3ª colocação, com 9 pontos disputados ou ganhos em 15 disputados. 9 em 15. Isso significa exatamente 60%. Não é pouco, não. Não é pouco, não. É mais de 60%. Guarani, em termos de pontuação, vai fazendo o papel. O restante, creio eu, que vai se ajeitando com o andar da competição. E agora o Fala Galera da Ponte. Vamos lá dar uma olhada? Como você avalia a atuação da Ponte na derrota para o São Bernardo? O Rodrigo Santana errou na escalação, na sua opinião? Bom, a Ponte fez a sua pior partida até agora. Foi a 7ª rodada. A pior das 7. Jogou pior do que na estreia, que foi muito apagada contra o Atlético Clube lá em São João del Rei, em Minas Gerais. Para mim foi a pior partida, tá comentado o que eu achei da atuação. Um horror. E o treinador errou. Se vinha dando certo com uma linha de 3, com a transição no meio, com 2 volantes, e a transição sendo feita pelo Brian Borges,
com o Luiz Felipe fazendo o lado esquerdo, com o Diego Tavares fazendo o lado direito e com o Potker centralizado, mas tanto o Tavares quanto o Luiz Henrique voltando a todo momento, fechando uma linha de 5 e dando proteção nas duas beiradas, por que mexer, pô? Ganhou de virada do Avaí no segundo tempo assim, ganhou com dificuldades, mas ganhou do América assim. Por que 3 volantes? Ele desarrumou com uma alteração 2 compartimentos vitais. Desarrumou o meio-campo porque tirou o Brian Borges dali e desarrumou também o meio de campo. Primeiro, o meio de campo tirando o Brian e vindo com um volante. E desarrumou o ataque tirando do lado esquerdo a presença, não é, do Luiz Felipe, botando mais um volante. E o Rodrigo Souza não foi mal, não. Lutou como um leão, mas lutou uma barbaridade, desarmou, correu, foi até o seu limite físico, até ser substituído, exaurido fisicamente. Mas o problema é que tinha bastante arcos que não lançam a flecha. Arcos volantes. 3 volantes. E não venham me dizer que um é meia, que não sei mais o que não é não. Não é não. Não me venham convencer disso. O Ponte jogou sem nenhuma noção de chegada de qualidade da bola à frente e o Brian, que quebra o galho quando o Elvis não está, estava também numa outra faixa de gramado. Então, 3 volantes, 3 atacantes ou 2 atacantes e um falso meia. Resumindo, o time ficou perdido, não teve transição, não criou chances e ainda falhou uma barbaridade na zaga, como já foi exposto aqui, para mim, nos 3 gols da equipe do São Bernardo, inclusive no pênalti cometido desnecessário, mal calculado, de chegada atrasada. Então, deu tudo errado. Tudo errado e tudo nos mostrou que seria uma tarde infeliz. Tudo que aconteceu no pré-jogo nos indicava que seria uma tarde triste para a torcida da Ponte, a partir da confirmação, para mim, de uma escalação totalmente equivocada e de uma mudança descabida que não se justifica. A Ponte mandou o seguinte recado para o São Bernardo: São Bernardo, tô com medo, vim para tentar empatar. Se der um contra-ataque, ainda tento ganhar, mas estou feliz pra caramba com o 0-0. Vim aqui para fechar as linhas. Vim aqui para me defender. Tá bom? Bom jogo para vocês. Ô, Ponte Preta, obrigado pela cortesia, pela gentileza, pela fidalguia, pelo cavalheirismo de me desejar bom jogo. Muito obrigado. E já projeto para a senhora veterana quanto vai ser o jogo. Nós vamos ganhar de 3-0. Desculpa aí, tá? Foi isso. São 17 horas e 53 minutos, seguindo com a Ponte, Pedrão. Um pouco do extracampo. Assim que os jogadores subiram para o gramado do 1º de maio, foi possível observarmos que a camisa da Ponte Preta não contava mais com a marca Mansão Maromba ali na região de Patrocínio Master. Na semana passada, o influenciador, dono da marca Mansão Maromba, o Toguro, divulgou um vídeo no canal dele no YouTube comentando sobre a demissão do Ricardo Silva, hoje ex-diretor comercial e também de marketing da Ponte Preta, dizendo que a demissão não aconteceu pela permuta entre a Ponte Preta e a marca Mansão Maromba. E no final do vídeo, o Toguro diz que iria seguir como embaixador do TC10, do sócio torcedor da Ponte Preta, e que seguiria também estampando a marca até a Ponte Preta de fato encontrar um patrocinador master. Vamos conferir um trecho desse vídeo do Toguro. Eu fiz uma proposta para aumentar a visibilidade da Ponte Preta. A Ponte Preta não tinha o patrocinador master. E eu e o Ricardo chegamos no método aonde, Toguro, até não conseguirmos vender o patrocinador master, vamos divulgar o sócio torcedor nas suas redes sociais e, em contrapartida, eu te dou o direito de uso da imagem da camisa.
divulga esse vídeo pro torcedor da Ponte Preta, mostra esse vídeo pro cara que às vezes escuta fake news. Na realidade, a Ponte Preta não tinha patrocínio master e a gente fechou. Eu vou divulgar o sócio torcedor até a gente conseguir o patrocinador master. Qual que era a minha contrapartida? Divulgar o link do torcedor master, divulgar a venda de camisa e Ponte Preta ser vista nacionalmente. Até a minha alçada, eu sei, Ponte Preta está devendo para jogador. Até onde eu sei, o nosso amigo Ricardo do Marte não concordava com isso. Até onde eu sei, por esse atraso de salários, deu atrito entre o Ricardo e a Ponte Preta. Até onde eu sei, ele resolveu se afastar e chegaram no consenso que ele não quer mais trabalhar com salário atrasado. Então, a Ponte Preta, não é mentira, está com salário atrasado de jogador de futebol. Os jogadores saíram no meio do treino e foram embora, porque estão com salários atrasados. Então, eu vou até dar uma ligada pro Ricardo aqui, para ver se ele quer trocar umas ideias aqui para tentar falar. Olha lá, por que você foi mandado embora? Porque não admitia a apatia dos caras diante de tantos problemas. Sem pagar salários de colaboradores e jogadores, nada era feito. Na minha reunião de saída, nada foi falado do Toguro e Mansão Maromba, só falaram de coisas políticas. Acabou. Então, não mandei o Ricardo não foi mandado embora porque fechou com a... E outra, pra mim, continua o patrocínio master da Mansão Maromba, eu continuo divulgando o sócio torcedor. Só que precisa pagar salário, precisa mudar. Esse é meu discurso. Infelizmente, eu tive que vir aqui falar pra vocês. E aí, não sei se por essa, talvez, cobrança do Toguro pedindo que a Ponte Preta pagasse os salários dos jogadores. Enfim, depois desse vídeo, a marca Mansão Maromba não está mais estampando a camisa da Ponte Preta. Ontem ainda, durante a partida, eu questionei algumas pessoas do clube e me disseram que era apenas um acordo verbal, não havia contrato e que essa parceria foi encerrada. E depois disso, eu entrei em contato com a assessoria do clube pedindo uma nota oficial, um posicionamento da Ponte Preta, mas disseram que no momento não tinha um retorno oficial do time e a gente segue acompanhando. Se algum diretor, alguém da Ponte Preta quiser dar um pronunciamento, explicar o que aconteceu para o torcedor, nossos microfones aqui da Rádio Bandeirantes sempre estarão abertos. Batista. 17h57. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito, assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno. É saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Igatacado, o maior atacarejo da região. Tem loja em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, na região do Satélite Íris. Você pode chegar lá fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. E tem também nos Amarais e em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a mega loja em Sorocaba. Seara, no Igatacado. Qualidade, praticidade e economia perto de você. Batista. Oi, bebê, fala que eu te escuto. Uma informação em primeira mão que chegou para mim agora há pouco é que a Justiça manteve as eleições do Guarani.
Mesmo o Guarani entrando com um recurso, a decisão da justiça é: o Guarani passará por novas eleições e muito provavelmente essas eleições serão ainda no mês de maio. Então já todos os detalhes. Intervalo, voltamos em instantes. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Atenção, torcida bugrina! Chegou o Sócio Campeão Free. Você faz o cadastro gratuitamente e já garante vantagens exclusivas, com meia entrada nos jogos do Guarani Futebol Clube. Conheça também o Sócio Campeão Corporativo e outros planos para você. Acesse agora sociocampeão.com.br. Faça seu cadastro e seja sócio campeão. Baixe o aplicativo Bugra ID. Tenha tudo do Guarani na palma da mão. É grátis e com promoções exclusivas. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais fortes. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar Campeonato Brasileiro da Série A, resultados da 14ª rodada da competição. Rodada que ocorreu no sábado, jogos no sábado e também no domingo. No sábado, o Remo venceu o Botafogo fora de casa por 2-1. No Clássico Paulista, Palmeiras e Santos empataram por 1-1. Já o Vitória derrotou em casa a equipe do Coritiba pelo placar de 4-1. Tivemos ainda a vitória nesta rodada do Atlético Mineiro sobre o Cruzeiro por 3-1. Atlético Paranaense e Grêmio empataram por 0-0, 2-2 para Flamengo e Vasco, para São Paulo e Bahia. O Bragantino fora de casa venceu a Chapecoense por 2-1. O Inter derrotou o Fluminense 2-0 e o Mirassol ganhou do Corinthians pelo placar de 2-1. Na classificação, o Palmeiras lidera 33 pontos, o Flamengo é o segundo com 27, o Flamengo tem um jogo a menos. Fluminense 26 e São Paulo 24. Na zona do rebaixamento estão Corinthians, Mirassol, Remo e Chapecoense, a próxima rodada no fim de semana. Hora e vez agora do Campeonato Brasileiro da Série B. Rodada que termina hoje às 7h com Vila Nova e Atletique. Já tivemos Avaí e Novo Horizontino 3-3. O América perdendo em casa para o CRB 2-1. Atlético Goianiense e Juventude 0-0. O Sport derrotou o Ceará por 2-0. O Operário venceu Londrina 3-0. 3-0 também a vitória do São Bernardo sobre a Ponte Preta. O Fortaleza goleou o Goiás por 4-1. Cuiabá e Criciúma empataram por 1-1. 1-1 também para Botafogo e Náutico. Na Série B do Campeonato Brasileiro, neste momento, a liderança do Fortaleza com 14 pontos, seguido pelo São Bernardo 13 pontos para o Sport. Operário, Vila Nova e Criciúma fecham o G6. Neste momento, a Ponte Preta é a 16ª colocada com 7 pontos e vai terminar a rodada fora da zona do rebaixamento, porque Goiás, CRB, Londrina e América Mineiro já jogaram. Série B também volta, com exceção do jogo de hoje, apenas no fim de semana. Série C do Campeonato Brasileiro. Hoje o fechamento da rodada com 3 jogos, todos às 8h. Tem Figueirense, Barra, Floresta e Maranhão, Ipiranga e Ituano. Tivemos a vitória do Paysandu sobre o Botafogo da Paraíba 4-2. O Maringá venceu o Itabaiana 4-2. Amazonas e Caxias 1-1. 1-1 também para a Volta Redonda e Brusque. A Ferroviária ganhou do Anápolis por 1-0. A Inter fora de casa derrotou o Confiança por 1-0. E o Guarani venceu o Santa Cruz pelo placar de 1-0. Resultado que ocorreu esse jogo no Brinco no último sábado.
Amazonas 13 pontos, Paysandu 11, Brusque 11, Maringá 9, Guarani 9, fecham o G8 Floresta, Inter e Ipiranga. No Z2 estão Anápolis e Itabaiana. E para fechar, pelo Campeonato Brasileiro da Série D, Grupo A14, o 15 de Piracicaba empatou por 1-1 contra o Sampaio Correia do Rio de Janeiro e o Velo Clube ficou no 0-0 com o Nova Iguaçu. Com os resultados, o 15 lidera o grupo com 9 pontos. O Velo Clube é o segundo colocado com 8. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral 788. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h05 hoje até às 19h30. Sabe quando você encontra uma instituição que realmente está ao seu lado? Pois é, isso é o Sicredi. É ter com quem contar de verdade. O Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina, com mais de 120 anos de história e uma forma de atender que valoriza a proximidade e o cuidado com cada pessoa. Nas agências, o atendimento é humano e atencioso. No digital, completo e prático para quem prefere resolver tudo pelo telefone celular. Com mais de 300 produtos e serviços financeiros, o Sicredi oferece solução que vai do dia a dia a grandes projetos, conta corrente, crédito, investimentos, seguros, consórcios e muito mais, sempre com um foco nas necessidades dos associados. E o grande diferencial está no cooperativismo. No Sicredi, cada pessoa é associada, participa, contribui e ajuda a desenvolver a comunidade onde vive. No Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. 18h07, informações do Guarani. Breno Beretta, diz aí, bebê. Bom, Batista, já trouxe em primeira mão, antes do intervalo, que saiu a decisão da Justiça hoje. O Guarani tinha entrado com um recurso pedindo a suspensão das eleições. Há cerca de 10 dias, o que aconteceu? A juíza, a doutora Ana Lia Beal, da 11ª Vara Civil de Campinas, ela tinha mantido os cargos, do Conselho de Administração, mas ela tinha determinado um prazo de 30 dias para as novas eleições no Guarani. Isso aconteceu no dia 17, só que foi registrado, saiu no Diário Oficial no dia 23, ou seja, vale a partir do dia 23. Então, do dia 23 em diante, o Guarani tinha 30 dias para marcar a nova eleição, que deve acontecer nesse mês de maio. O Guarani ainda não marcou. Eu até questionei o doutor André Torquato, que é o presidente do Conselho Deliberativo do Guarani, como ele está ocupado com trabalho nesse momento, hoje ele não pode nos atender. Amanhã é muito provável que ele possa falar aqui na Rádio Bandeirantes. Mas ele me disse o seguinte, que ainda não registrou esse pedido, da juíza, não convocou a nova Assembleia. Por quê? Porque o Guarani pediu para a juíza alguns esclarecimentos. Quais esclarecimentos? E foi através de uma petição.
se tem que publicar um novo edital, se vai manter as chapas inscritas e se vão julgar os recursos que foram alegados na Assembleia. Foi essa a petição que o Guarani acabou pedindo para a juíza através da Justiça. E ela ainda não respondeu, segundo o doutor André Torquato. Mas o Guarani tinha entrado com o recurso, perdeu o recurso, saiu a decisão hoje que o Guarani precisa marcar novas eleições. Como a decisão da juíza saiu no dia 23 e são 30 dias, ou seja, o Guarani precisa marcar para dia 24 desse mês de maio as eleições. Dia 24 é um domingo. Então o Guarani precisa marcar para o dia 24 as novas eleições. Agora não se sabe com relação a esses pedidos do Guarani, se as chapas serão as mesmas inscritas, o que vai mudar para a eleição. O que se sabe é o seguinte, daqui 20 dias vão acontecer as novas eleições no Guarani. Na oportunidade, a gente chegou a comentar, e eu já falei para os dois lados, tanto para o lado da situação quanto para o lado da oposição, eu acho que a atual situação errou, que deveria ter deixado correr, até porque eles, no momento em que votaram isso, eles estavam em mais do que o dobro da oposição, eles tinham gente suficiente no dia e eles acabaram não deixando a oposição concorrer com esse tipo de situação, que foi para a justiça, ou seja, perderam tempo, vai atrapalhar o Guarani nesse processo bom que está na Série C do Brasileiro, e é claro que vai conturbar bastante o ambiente nesse momento com relação à pressão, que já era grande em cima do time, da diretoria e do treinador. Novas eleições, infelizmente, foi um caminho muito ruim nesse momento. Quer comentar um pouquinho sobre isso, Batista? Já já eu vou falar a respeito do time do Guarani que venceu o jogo de sábado. Bom, a magistrada, né, ela precisa emitir um parecer, porque a grosso modo, assim, observando, eu vejo que as chapas não podem ser as mesmas. Se a eleição foi cancelada, tem que ter um prazo para a inscrição de novas chapas. E aí uma nova eleição será marcada. O problema é que ela determinou 30 dias. Então, não sei se esse tempo é suficiente para publicar o edital, marcando a eleição, abrir tempo para a inscrição das novas chapas e depois fazer a eleição. E parece um tempo muito curto. E para mim, naquilo que disse no parecer da magistrada, as eleições foram canceladas. E se elas foram canceladas, consequentemente, todo o processo também é cancelado. Pelo menos eu estou entendendo dessa maneira. Eu gostaria de ouvir os dois comentaristas. Não é uma defesa de tese, mas é um parecer. Começo com você, Tigrão. O que você acha? Você que é advogado. Você acha que a eleição sendo cancelada cancela todo o processo? Ou a nova eleição pode contar com as chapas que concorreram no último pleito? Eu não tenho, né, Batista, maiores detalhes aqui e nem também um conhecimento mais profundo do estatuto. Mas o que a oposição alegou? Não ter concordado com a impugnação da chapa, não pôde concorrer. Ora, se a juíza acata o pedido da oposição de que essa decisão não foi legal e ela contrariou princípios e artigos e o que rege o estatuto do clube, para mim, por dedução lógica, prevalece a situação anterior de chapas inscritas sem a impugnação. Consequentemente, a eleição é idêntica, não muda absolutamente nada. Só tem que ser observado se o prazo será suficiente. Porque tem que existir aí um edital convocando tudo de novo. Como é uma realização de uma eleição que já aconteceu,
Não estou dizendo que esta é a real situação dos fatos. Mas por dedução, por bom senso, eu acho que deve prevalecer o seguinte: volta tudo ao status do dia que a eleição foi realizada, com uma diferença. Acatada a reclamação, o recurso, acatada a petição colocada e tendo sido bem sucedida dentro do despacho da juíza de que a impugnação não tinha razão de ser. Em sendo assim, essa decisão de que a impugnação não poderia ter acontecido, deduz-se que a chapa de oposição está legal. E a eleição tem que ser entre a chapa da situação, que estava inscrita, e a chapa da oposição, que também estava inscrita e que foi impugnada por conta de algum componente que não estaria cumprindo algum recurso de estatuto ou algum artigo de estatuto, melhor dizendo, e que o Poder Judiciário entendeu que não, que foi uma atitude casuísta, injusta e que precisa ser reparada, por isso a marcação de uma nova eleição. Ponto. Na minha maneira de ver é isso, mas volto a dizer, não tenho detalhes nem acesso ao processo e aos autos. Agora, vamos lá, não dá tempo. Eu acho, olha o Achologia, porque eu não tenho o estatuto aberto aqui, que precisa ser convocar, o edital tem que ser de 30 dias antes da eleição. Mas o Breno poderia acessar isso para nós. Qual é o tempo em que o estatuto prevê que tenha que ser publicado o edital para a eleição? Em jornal de grande circulação, etc, etc. Então vamos lá. Eu acho que não dá tempo. Agora, não se brinca com decisão judicial. A juíza está quietinha. Você viu que ela não falou mais nada? Ela foi novamente estimulada a se manifestar pelo próprio Guarani, como é que fica os atos praticados, a chapa vencedora está legítima no cargo ou não, e ela respondeu: não muda nada até que as próximas eleições sejam realizadas. Atos praticados são válidos, legais, e a chapa também continua assinando os documentos, enfim, dirigindo o Guarani. A chapa que foi eleita por aclamação, que é a chapa da situação. Então, ela respondeu e não falou mais nada. Agora, não nos percamos pelo tempo e nem por uma atitude, às vezes, até de comodismo. Ah, mas nós perguntamos em que data? Ela já determinou a data. 30 dias após a publicação da sentença, do despacho que ela proferiu. Muito bem. 30 dias, segundo o Breno aí, domingo, dia 24 de maio. Ora, está marcada a eleição. Ah, sabe o que é? Mas agora não dá tempo. Mas não dá tempo, mas eu determinei isso com tempo hábil para que fosse publicado o edital. É que o Guarani recorreu, né? Então, mas o recurso, entendo eu que nesse caso não interrompe o prazo do despacho. Se ele tivesse sido bem sucedido, sim. Eu acho que o Guarani deveria ter corrido paralelamente. Cumprir todo o rito de marcação das novas eleições, com publicação de edital, e paralelamente aguarda a apreciação do despacho. Olha aí, o despacho foi negativo ao pleito do Guarani. A sua pretensão. Não conseguiu reformar a sentença de primeira instância. E aí? Teria que ter corrido paralelamente. Agora, estou dizendo, não tenho acesso ao teor total do despacho e nem aos autos. E o Guarani, com o seu competente departamento jurídico, pode vir aqui e falar: não, houve sim uma interrupção da contagem do prazo. E aí o Guarani estaria coberto. Agora, eu não brinco com decisão judicial. Decisão judicial não se discute, se cumpre. E o Guarani provavelmente não vai ter como cumprir dentro do prazo. Então, o que eu acho, achologia de novo, que o Guarani deveria fazer? Interpor um pedido
explicando o que realmente está acontecendo, de que não há tempo hábil para cumprir o estatuto e que ele pede um novo prazo para a realização das eleições, que teriam que ser no dia X do mês Y do ano Z. E aí a juíza vai dizer, tá ok, eu entendo as razões apresentadas pelo Guarani e estendo o prazo de 30 dias contados a partir da publicação do despacho. Isso que o Guarani deveria fazer hoje ainda, antes mesmo de se aprofundar mais no assunto, a partir do momento em que ele tomou conhecimento da decisão da segunda instância, do tribunal, que não deu provimento àquilo que era a pretensão do Guarani. Minha interpretação, nem estou me colocando aqui como bacharel em direito, absolutamente. Estou analisando os fatos e, com alguma experiência que a gente tem, alguma experiência, inclusive dentro da área do direito, sem militar dentro do direito, mas eu acho que não se brinca com decisão judicial. Ah, não, o tribunal vai derrubar isso daí, lá, não derrubou. E agora, o prazo está correndo. Não se brinca com isso daí. Então, humildemente, nova petição para a magistrada. Olha, doutora, está acontecendo isso, isso e isso. Não há tempo hábil, a gente gostaria aqui, para não descumprir nenhum artigo do estatuto, de marcar a eleição, ao invés do dia 24 de maio, para dia 15 de junho, por hipótese. Dia 13 de junho, dia de Santo Antônio. Não sei. Aí o Guarani... Mas não pode deixar para chegar no dia 23, falar, não deu tempo. Aí algum tipo de punição pode ocorrer. Tá certo. Ah, é? Eu determinei e vocês não cumpriram. Então, estou tornando nesse momento inválidos todos os atos. Essa atual gestão não pode continuar e estou determinando, por exemplo, um interventor. E aí, como é que ficam as coisas? Então, o momento agora é de claramente explicar o que está acontecendo e solicitar urgentemente um novo prazo para a realização das eleições. É o que eu penso. Se não for isso, se tiver um outro caminho, aqui está tudo aberto. O Breno já tentou falar com o doutor Torquato hoje para que ele venha e coloque para a torcida do Guarani, que está preocupada com esse imbróglio todo. CH, sua opinião aí sobre a situação? Situação que poderia ter sido evitada, né? Completamente. A impugnação da disputa lá atrás da chapa em questão, né? Da oposição, poderia ter acontecido e no voto a coisa seria decidida. Essa coisa de chapa única, porque o estatuto precisa de tanto, tem que deixar concorrer, gente. O Guarani não pertence às pessoas. Essas pessoas que comandam o Guarani, e no futuro pode ser diferente, elas são passageiras. Agora, nada mais legítimo, né, do que ter um leque de opções. E o sócio do Guarani não tem, né? Por quê? Porque o estatuto é antigo, é mal feito, é mal elaborado. Então a justiça determinou que se tenham eleições e que vença o melhor, ou quem tiver efetivamente mais votos. Está se corrigindo, na minha opinião, eu não vou chamar de injustiça, mas algo que não deveria ter acontecido. Lá atrás, se acontece a eleição, decide no voto. Hoje, talvez, o Guarani estivesse aí com uma SAF implantada. Por enquanto, não está. 18h23, se é noite de Copa, tem chance extra na KTO.bet.br. Todo mundo ama um jogo da Sul-Americana. Nós, latinos, sentimos o jogo diferente. Tem uma tensão a mais, um sentimento mais ardente e fica ainda maior quando você faz uma fezinha. Pode apostar e para você apostar tranquilo e do seu jeito tem chance extra na KTO. Se bater o palpite, você ganha e pode sacar na hora. Se não bater, você ganha até R$30
em aposta grátis. Não fique de fora. Confira os termos e condições e aposte na KTO.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Licença SPA/MF 2093/2024 KTO. Bandeirantes. Seguindo, bebê. Bom, Batista, com relação às eleições, é claro que a gente vai trazer todos os detalhes ao longo dos dias. Eu cheguei a entrar em contato com o Felipe Roselli, que é o candidato da oposição, né? Foi a chapa dele, ele que entrou com esse recurso. Ele disse que ficou sabendo por mim dessa decisão, porque realmente, assim que eu soube, eu já fui atrás das partes, né? E realmente a gente trouxe em primeira mão aqui na Rádio Bandeirantes. Até o Felipe disse o seguinte: vamos aguardar agora que eles vão ter que correr contra o tempo para convocar a nova Assembleia. Isso muito provavelmente vai acontecer ainda essa semana, porque provavelmente a decisão da juíza vai ter que ser cumprida e as eleições vão ter que acontecer no dia 24. O Guarani vai jogar no dia 23, um sábado, contra o Barra, lá em Santa Catarina. E daí, no dia 24, eleições no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Tudo indica que será no dia 24, de acordo com a decisão da juíza, mas é claro que a gente vai confirmar nos próximos dias. Agora, falando a respeito do time, que sábado conquistou a vitória diante do Santa Cruz, uma vitória que veio no sufoco, no finalzinho, mas que valeu pelos 3 pontos. Vamos ouvir os jogadores do Guarani na saída do gramado. Deu quase 15 minutos no sábado de entrevistas. Eu acho que foi um dos dias mais proveitosos de entrevistas com atletas do Guarani, porque deu para ouvir muitos jogadores e aconteceu muita coisa diferente a respeito de várias situações do jogo. Então vamos acompanhar novamente a saída do gramado, os jogadores na vitória sobre o Santa Cruz, que foi ao ar aqui na Rádio Bandeirantes. Deixa eu ouvir o Maurício Antônio. Ô Maurício, queria que você falasse desse jogo. Você reconquistou a posição no Guarani e agora você deu uma qualidade maior para a defesa e essa vitória do Guarani. Eu estou muito feliz com essa vitória. A gente precisava, o nosso elenco, a comissão técnica, todo mundo está trabalhando em prol do Guarani. Eu sei que a torcida espera muito da gente, mas a gente está trabalhando. A gente está cada dia mais tentando melhorar, tentando as vitórias. Eu estou muito feliz com a minha atuação, com a atuação do Guarani e principalmente da vitória. Tá certo, tá aí a palavra do Maurício Antônio. Deixa eu ouvir o Parede, que tá falando por aqui. A torcida estava xingando ele, eu não entendi. Costumo trabalhar bem durante a semana. Acho que a gente está muito bem, estamos no caminho certo. Faz parte, a crítica faz parte, mas agora a gente está num momento bom, agora não perdemos nenhum jogo ainda. Então faz parte do momento de crítico da competição, mas a gente está no caminho certo, é acreditar um no outro, temos um grupo muito bom. E é isso, é seguir no caminho certo, para que a gente possa continuar vencendo, alcançar as vitórias e continuar assim no campeonato na melhor sequência. O torcedor continua pegando no seu pé aqui. Não, mas tranquilo. Amor e ódio, a gente sabe que o torcedor, o Guarani é muito fanático, mas uma coisa eu vou falar, eu acho que não tem nenhum Fumagalli, nenhum Neto, nenhum Djalminha, mas a gente está aqui dando o nosso melhor para poder sair dessa situação e ver o Guarani na Série B o quanto antes. Paredes, você foi um jogador importantíssimo em vários jogos, mesmo saindo do banco de reservas, naquele jogo contra o Maranhão, no último jogo contra a Ferroviária, e você já pedindo mais uma vez passagem para chegar no time, porque hoje você foi muito importante. Eu nem sei o que aconteceu, que a torcida tá pegando no seu pé. É porque tinha 2 torcedores ali xingando, e acabou que na hora do gol a gente extravasou ali, mas faz parte, como eu falei, a gente vinha num momento de crítica do torcedor, mas é isso, a gente tá invicto na competição, agora a gente conseguiu subir alguns degraus aí na tabela, e é continuar assim, lutando, brigando para que a gente possa sair dessa situação, e veio num momento bom, como você falou, eu acho que pedindo passagem, mas isso o professor sabe o melhor pro time, sabe o melhor para os 11 que começam, e eu tô ali para ajudar o Guarani, como eu sempre falei desde o começo quando eu cheguei aqui. Eu não vejo a hora do Guarani conseguir essa classificação,
e logo tá na Série B, que é o principal objetivo do clube. Algum recado? Tá certo, o Parede, né, jogador importante do Guarani. Ô, Herbert, rapidinho, só falar com o Herbert um minutinho. A torcida nem gostou que você saiu, porque você é um jogador importante, mas o Guarani conquistou o resultado. O que você pode falar? Referente a isso aí, o que vale é a gente ganhar o jogo, por mais que a torcida não ficou satisfeita. Acredito que o resultado final foi o mais importante, que foi nossa vitória dentro de casa, diante da nossa torcida. E é isso. Obrigado, parabéns pelo resultado. O Herbert, que correu bastante, né? O torcedor não gostou que ele saiu. Deixa eu ouvir o Cachoeira por aqui. A gente está representando uma camisa desse tamanho, cara. A gente tem que saber da nossa responsabilidade. A gente tem que melhorar cada vez mais a nossa performance. Mas é importante melhorar a performance com o resultado. Acho que a cobrança da torcida é normal. Quem não quer pressão não vem jogar no Guarani, vai jogar num time sem torcida. E a gente tem que aprender a conviver com isso, cara. E cada vez mais melhorar os nossos resultados, as nossas performances, que a torcida vai abraçar a gente cada vez mais. A única coisa que eu peço é que eles continuem acreditando, continuem vindo no estádio, continuem apoiando, dando presença, que a torcida vai fazer total diferença pra nós em toda a Série C. Cara, a gente, como eu falei, o Guarani é um ambiente de cobrança. A gente não pode fugir, a gente não pode dar desculpa pra ninguém. A gente tem que sustentar a pressão. O Guarani é um time de camisa, é um time totalmente tradicional. A gente tem que respeitar a pressão da torcida, assim como a gente, jogadores, a comissão técnica também tem que sustentar. E a gente tem que mostrar dentro de campo, com resultado, com raça, com muita batalha, para ir conseguindo as vitórias e, como eu disse, melhorar a nossa performance para o torcedor ficar cada vez mais satisfeito com a gente. O Cachoeira, hoje o Guarani acreditou até o final mais uma vez, né? Apesar de não ter feito um grande jogo, eu queria que você falasse do time no geral, né? Nesse negócio que você citou, de acreditar, de ir até o fim, até porque o gol saiu no momento que muitos já não imaginavam mais, né? Como eu disse, cara, é uma coisa que eu venho falando bastante com os meus companheiros, e a gente sempre acreditar até o final. Como eu disse na coletiva essa semana, os times vão vir sempre retrancados, sempre contra o Guarani é o jogo da vida, porque todo mundo quer aparecer contra o Guarani. E a gente tem que entregar cada vez mais, cara. Entregar cada vez mais resultado, mais raça. Acho que o time com a camisa do Guarani tem que mostrar mais e a gente tem que ir mostrando com vitórias, que o ambiente se forma melhor, a torcida vai abraçando cada vez mais a gente. É uma torcida que viu o Guarani gigantesco, cara, gigantesco na Série A, e pode ter certeza que a gente vai batalhar muito para tomar o lugar por direito. O que o Hélio chegou a pedir para vocês no intervalo do jogo? Cara, o Hélio cobra, gente. Ele é como o torcedor, cobra de maneira bruta, ele cobra entrega. E a gente tem que entregar mais, como eu venho dizendo, a gente tem que entregar mais, a gente tem a responsabilidade de entregar mais. E a cobrança dele tem os detalhes técnicos, táticos e principalmente a entrega, cara. A gente continuar entregando para a torcida, que eles merecem um Guarani cada vez maior. Tá certo, obrigado Cachoeira, parabéns pelo jogo, pelo resultado. Tem 2 jogadores do Guarani que estão para sair ainda, né? Tanto o Carlos Eduardo quanto o William Farias. O William Farias, autor do gol do Guarani. Vamos ouvir o William Farias, autor do gol do Guarani. Você conhece a história do Guarani e o peso da camisa? Então é normal, cara. Ser pressionado é privilégio. Imagine jogar num estádio onde não tem torcida, onde um clube onde não tem história, né? Um clube onde não se tem cobrança. Eu acho que aonde tem isso é privilégio. E eu me sinto privilegiado de vestir essa camisa. A gente vive intensamente o dia a dia, se é que a gente pode dar uma resposta pro torcedor assim, falando, né? Não apenas jogando. Que a gente vive isso aqui intensamente. Por mais que eu tenha 5 meses de clube, a gente sabe o tamanho da história do Guarani, o peso da camisa, e que há um tempo atrás não tem vivido bons momentos, e é natural que tenha essa cobrança, e a gente sente isso mesmo não tendo participado disso, entendeu? Então o que a gente pode fazer é trabalhar e viver intensamente o clube, o staff, os funcionários, o próprio torcedor que vem aqui, nos apoia, nos ajuda e também nos cobra, que é natural, como eu falei, por se tratar de uma camisa pesada. William, eu queria que você falasse da importância desse seu gol, né? Você que o líder apareceu nesse momento, você podia até não estar tão bem no jogo de hoje, mas apareceu nesse momento. Eu queria que você falasse da sua liderança e também desse gol importante para você e para o Guarani. Cara, realmente eu não estava fazendo uma boa partida, né? Tava errando alguns passes. Acredito que a nossa equipe, né? O meu entorno estava muito bem.
mas eu estava um pouco abaixo. E assim, cara, a liderança também tem vários atletas que são líderes, né? A gente divide responsabilidades, não é apenas o William, mas eu senti que eu deveria ir para a área ali naquele momento. Às vezes o professor faz algumas trocas de atletas e atletas que não têm as características de ir para a área. Então acabou que eu que fui para a área e fui presenteado, e agradeço a Deus por esse gol e pelos 3 pontos. E assim, e amanhã eu tenho que estar aqui treinando de novo, porque não tá bom ainda, entendeu? Então a gente procura sempre trabalhar, né? Tive uma boa categoria de base no Curitiba e a gente vai aprimorando durante a carreira. Ainda não tá bom, tem que continuar aprimorando para que cada vez eu fique melhor aí nos fundamentos. Como que você vê essa pressão em cima do Hélio? Mas saiu sorrindo agora. Legal. William, como que você vê essa pressão em cima do Hélio Cizenando, que é o comandante de vocês, que tá com vocês todos os dias? Cara, pressão é normal, cara. Como eu falei, nós atletas temos pressão, o treinador também, porque ele é treinador de um clube que tem uma camisa pesada. Como que você vê assim essa pressão? Eu vejo a pressão da torcida em cima dele em busca dos resultados e para o time jogar melhor, né? Sim, não, mas eu acho que a gente tem jogado bem, assim, eu acho que a gente tem finalizado, os números têm sido bons. Talvez a hora que a bola começar a entrar, isso melhore, os resultados também melhorem. E é normal. Como eu falei, eu acho que na tua empresa você também tem pressão de vir aqui fazer boas perguntas, né? De vir aqui acompanhar, filmar, como eu vejo que você vem aqui. Então no teu trabalho você tem pressão, nós aqui é um trabalho. E eu acredito que se você não fizer um bom vídeo, se você não fizer boas perguntas, se você não fizer eu responder isso que eu estou respondendo, os caras vão te cobrar lá. E é natural. Amanhã você vai ter que ir lá, vai ter que trabalhar, e nós também vamos ter que trabalhar aqui para melhorar e buscar o resultado. Não apenas para nós, mas também para o torcedor, para o staff, e para você também ter bons vídeos de alegria para você levar para a tua empresa. Tá certo, obrigado William Farias, capitão do time, jogador importante. Não, a gente tem que ouvir o Carlos Eduardo, lá embaixo não dá para ouvir, Não, rapidinho, a gente vai ouvir o Carlos Eduardo. Sim, o colete a gente vai dar aqui, mas a gente tem que ouvir o Carlos Eduardo, que é o último jogador, que foi o melhor em campo hoje, inclusive. Pode tirar o colete aí, eu seguro aqui. O Breno tirando o colete ao vivo, muito entregando. Obrigado, agora sim. Pro fiscal da CBF, né, que tá com pressa para ir tomar o cafezinho dele. Impressionante, né? É impressionante. Tem jogador no gramado ainda. A galera tá trabalhando. Pra que isso? Impressionante. Tá falando o Carlos Eduardo, um dos melhores do Guarani no jogo. Guarani vence o placar de 1-0, vai pra terceira colocação. Vamos lá. Rapidinho, Carlos Eduardo, pra mim, você foi o melhor em campo hoje, o Hélio te deu condições. Eu queria que você fizesse até uma comparação, porque parece que você não estava tão bem fisicamente no primeiro jogo que você entrou, e hoje você foi o melhor em campo e mostrou futebol. O que você pode falar do seu futebol, da oportunidade, do resultado do Guarani? O primeiro jogo a gente tava voltando, né? Acho que de uns dias parado depois do Paulistão, então é normal você estar mal fisicamente, você tá voltando. Tivemos aí pouco mais de um mês para trabalhar, para recuperar a condição física, e agradecer o Hélio pela oportunidade, né, que veio me dar agora de ser titular, e o mínimo que eu posso fazer é isso aí, é correr, é batalhar, é brigar por cada bola para sair vitorioso dentro de campo. Pecado aquela sua falta não ter entrado, né, Carlos Eduardo? Bela batida que foi, acabou explodindo no travessão. Dá mais tranquilidade essa vitória, tanto para o seu trabalho quanto para o Hélio, que é um dos responsáveis pela sua chegada à camisa do Guarani, para jogar com a camisa do Guarani. Mas é importante, né? Essa sequência, a vitória, e que pecado essa falta não ter entrado. Acho que é um pecado a falta não ter entrado, mas também tem que trabalhar mais, treinar mais um pouco a batida na bola. Tem mais uma semana aí, mais uns 2, 3 dias treinar boa falta aí, para no próximo jogo ela não pegar na trave, ela ser gol. E muito obrigado, tá? Bom, tá aí a palavra dos jogadores, né? As palavras dos jogadores do Guarani. Os atletas do Guarani que falaram na saída do gramado depois da boa vitória do Guarani. Boa pelo placar, pelos 3 pontos, mas é claro que o Guarani deixou bastante a desejar. Eu vou pedir para o Lucas mostrar, eu acabei de encaminhar um vídeo. O que tem nesse vídeo? Tem a confusão do Guilherme Parede. Eu recebi esse vídeo, eu não vi em lugar nenhum. Eu recebi esse vídeo e tem exatamente o que aconteceu depois do gol do Guarani, a discussão entre o Guilherme Parede e a torcida, para depois eu explicar a situação. Quem está acompanhando no YouTube
vai poder ver o vídeo, o que aconteceu entre o Parede e a torcida do Guarani. O Parede aqui na Rádio Bandeirantes, olha lá o vídeo, quem está acompanhando no YouTube, ele coloca a mão na camisa, ele mostra o símbolo, ele tá xingando alguns torcedores, ele até citou, né? Alguns torcedores que estavam xingando ele. Foi isso que ele citou durante a entrevista que ele deu para mim na saída do gramado. Esse vídeo mostra, alguém deu zoom na parte da cabeceira de entrada, ele tá xingando algumas pessoas, esbravejando. Aí a turma do Deixa Disso, Rafael Donato, outros jogadores, pessoal da comissão técnica, tirou ele dali. Foi algo bem aleatório, tanto é que a hora que eu fui entrevistar ele, de fundo, a torcida atrás do gol e também ao lado na Vitalícia, tava xingando o Guilherme Parede, mandando ele tomar suco de caju. E daí eu não entendi, eu até falei pra ele, ó, eu não sei por que a torcida tá te xingando, porque eu não tinha visto essa situação ali logo depois do gol do Guarani, porque tinham, segundo ele, foi o que ele deu em relato aqui na Rádio Bandeirantes, 2 torcedores xingando ele, provavelmente antes do gol. Aí ele fez o gol e foi lá esbravejar e xingar os torcedores. É claro que outros torcedores tomaram as dores também. O Guilherme Parede está errado. Ele sabe que o torcedor paga ingresso, o torcedor tem direito de cobrar, de xingar, de fazer o que quiser, desde que não seja com violência, desde que não parta para as vias de fato, o torcedor está lá para protestar. Ele sabe que ele errou, ele tem a consciência disso. Agora, o mais importante é que ele vem fazendo um papel importante dentro de campo. Só dos pés dele, o Guarani tem pelo menos 4 pontos desses 9 somados na tabela de classificação. Ele entrou no jogo diante do Maranhão muito bem. Foi ele que cavou o pênalti para o Guarani, que realmente aconteceu o pênalti. Aí ele perde o pênalti, na sequência o Herbert marca no rebote. Um ponto importante para o Guarani. O outro ponto importante, contra a Ferroviária. Ele entrou no jogo, marcou o segundo gol. E daí, os pontos somados ontem. Na verdade, mais 2 pontos, porque o Guarani estava empatando, né? Ele entrou e o gol da vitória saiu dos pés dele. Ele tentou cruzar na origem do escanteio, foi escanteio e aí ele bate o escanteio perfeito na cabeça do William Farias. Ou seja, ele é um jogador importante. Não é o momento de queimar o Guilherme Parede, espero que ele possa aprender com isso também, que ele não tem que ficar retrucando a torcida e esbravejando contra a torcida. Ele tem que jogar bola e fazer o que ele vem fazendo, que é o papel dele. Hoje dá para dizer que ele é o 12º jogador, ele entra bem em todos os jogos com o Hélio. Falando a respeito do time, o time do Guarani se reapresenta só amanhã, recebeu esses dias de folga desde sábado e o pensamento, claro, já no jogo da próxima segunda-feira, contra o Maringá, estádio Willie Davis, 8 da noite, esse jogo lá no Paraná. Para essa partida, o treinador aguarda uma resposta do departamento médico, Hélio Cizenando, para saber se o Luca terá condições de jogar ou não, ele que foi vetado na última partida com problema muscular. O Isaac teve um desconforto muscular no último treino, ou seja, na última sexta, é provável que volte a ficar à disposição do treinador e também fica a expectativa aí para saber se ele vai mexer no time do Guarani. Ele mexeu bastante no último jogo e deu resultado. Na lateral direita, o Ian foi uma troca 6 por meia dúzia, porque o Ian não foi bem comparado ao Inayan, mas eu acho, essa é a minha opinião, que o Ian precisa de mais oportunidades, porque quando ele já jogou no time do Guarani, ele deu resultado, mas ele precisa de uma sequência de resultados. Outra situação, a zaga, o Maurício Antônio entrou muito bem, vale lembrar, né, foi ele que entrou no lugar do Rafael Donato e deu conta do recado. O Carlos Eduardo já trazia na semana passada, olha, o Carlos Eduardo, o próprio Hélio me falou, na primeira rodada ele não estava bem fisicamente. E daí ele confirmou no microfone da Rádio Bandeirantes, o Carlos Eduardo,
que ele não estava bem fisicamente, que ele ficou uns dias parado depois do Paulistão, entrou no segundo tempo contra o Maranhão, não rendeu. E agora, 100%, um mês depois, foi um dos principais jogadores do Guarani em campo, mesmo com o Natan no banco. Então ele hoje ganha efetivamente essa posição de titular, foi um jogador que o Hélio Cizenano inclusive indicou e trouxe para o Guarani. E daí no ataque, o Maranhão. O Maranhão mais uma vez não correspondeu. Maranhão teve 2 oportunidades no segundo tempo, a bola no primeiro tempo não chegou nele e esse é um grande problema que o treinador até comentou na entrevista coletiva e a gente vai repercutir durante a semana. A bola não chega nos centroavantes, não chega no Luca, não chega no Kevin, não chega no Maranhão. Mas quando chega, e chegou 2 vezes, o Maranhão não tem mobilidade. Para mim, ele não tem condições de jogar no Guarani, infelizmente. Ele tem um contrato até o final de 2027. Então, o treinador, se quiser, pode mexer no time para esse jogo diante da equipe do Maringá. Ele foi muito questionado, Hélio, e vaiado, principalmente na alteração que ele tirou o Herbert. Eu até ouvi o Herbert, né? Toquei nesse assunto com o Herbert na saída do gramado, porque a torcida não queria que o Herbert tivesse saído. E ele poderia ter feito uma outra função, entrado no lugar do próprio Maranhão no meio do jogo e dado espaço para o Mirandinha na direita, mas o treinador não viu dessa maneira. O Hélio, eu até questionei ele na entrevista coletiva, ele justificou o seguinte: olha, eu tirei o Herbert porque o Herbert não estava aguentando voltar para marcar e eu preciso que os atacantes de beirada voltem para marcar. Foi isso que o Hélio justificou. A pressão vai continuar grande em cima do Hélio Cizenando, a pressão vai continuar grande em cima dos jogadores do Guarani, rodada a rodada, porque o Guarani tem a maior folha, tem uma expectativa grande, está entalado o acesso na garganta desde o ano passado, e como disse o Cachoeira, quem não quer pressão não vai jogar em um time sem torcida, não vem jogar aqui no Guarani. O Guarani é um time de cobrança. Essas foram as palavras do Cachoeira depois do jogo. Quer comentar um pouquinho a respeito dessas situações, Batista? Sim, mas antes eu quero falar da Logos. Logos Materiais Elétricos em Campinas, a loja que você já conhece. Há mais de 35 anos no mercado, atendendo Campinas e toda a região. Empresa conceituada, sempre oferecendo as melhores marcas, serviço de eficiência, agilidade na entrega e preços competitivos. Para sua total satisfação. A Logos tem consultores treinados para oferecer o melhor atendimento para você, seja para compras unitárias ou vendas em grande escala para construtoras, empreiteiras e para quem administra condomínios. Faça o orçamento, a Logos cobre qualquer oferta da concorrência. A loja está localizada na rua Manuel Francisco Mendes, número 433, Jardim do Trevo, em Campinas. Horário de funcionamento, de segunda a sexta, das 7h30 até às 5h30 da tarde. E aos sábados, horário especial, das 8 da manhã até o meio-dia. Logos Materiais Elétricos. Ô, CH, você esteve comigo na tela da Band. Guarani venceu o jogo, mas convenceu ou não, hein, CH? Venceu, resultado extremamente importante, mas não convenceu, não. O desempenho precisa melhorar. E muito. Só que eu quero ir para um outro caminho. Para falar o seguinte, a torcida que cobra, e com a razão dela, não tiro a razão da torcida, tem que também reconhecer que a colocação do Maurício Antônio no time titular, do Carlos Eduardo bancado pelo treinador, e a manutenção do Cachoeira ajudaram demais o Guarani a vencer o jogo. Então, aos poucos, eu tenho percebido que ele está encontrando o caminho. A duras penas, né? Poderia ser mais fácil, porque está muito fácil para arrumar.
Mas o treinador tem as suas convicções, ele que é o treinador, e o importante é dentro do campo o time ter os resultados que precisa nessa primeira fase. Aliás, essa primeira fase, se continuar pontuando, ele pode fazer efetivamente a experiência que ele quiser. Porque uma coisa é o jogador no treino, outra coisa na partida de futebol, não é? Se quer um exemplo, claro, o Cauã Jesus, que não é aproveitado, deve estar treinando mal pra caramba. Com certeza está treinando mal pra caramba. E também outro aspecto, ele está enxergando também coisas que a gente está enxergando. O Inayan não estava bem, colocou o Ian lá, que acho também que tem que ficar um pouco mais tempo como titular, porque não dá para você tirar uma base, tirar uma conclusão da atuação do atleta em apenas um jogo. Tem que esperar. Tem que ter a calma, por exemplo, que o treinador tem com o Maranhão. Aliás, eu não sei se é calma ou se é contratual, né? Porque dentro do campo ele não justifica, tecnicamente falando, a sua titularidade. Por muito menos e fazendo muito mais, o Parede foi para o banco. Por que ninguém tira o Maranhão? O que acontece? Então, o Hélio, ele toma pressão e é vaiado porque ele pede também. Agora, eu não posso deixar de reconhecer quando ele acerta. Eu tenho que ser correto aqui. E eu acho que esse desempenho do Carlos Eduardo, que ele preparou fisicamente, colocou no momento certo, e se continuar desse jeito, ele vira o principal jogador do meio campo do Guarani. Ele parecia um polvo jogando. Marcava, defendia, dava dinâmica, né? Fazia a transição, chegava na frente, cobrou falta. Poxa, quer mais o que de um segundo volante? E digo mais, hein? Vou falar antes que isso possa acontecer, e eu acredito que vai acontecer. Tudo bem que o William Farias é o líder do time, um cara que eu tenho uma admiração profunda faz muito tempo, um cara que tem que ser respeitado, mas bola por bola o Natan joga mais que ele. E pode ser com a entrada do Carlos Eduardo que o Guarani encontrou o meio campo ideal. Com o Natan Melo, assim que tiver condição, não é? O Carlos Eduardo e o João Paulo. Com o Cachoeira no time também, que eu critiquei pra caramba e ele tá jogando bem e merece continuar como titular. Então tem um probleminha para ser resolvido. O comando de ataque. Então, por exemplo, o Herbert podia ser esse cara, esse falso 9, com o Mirandinha de começo. Por exemplo, ou o Kevin como centroavante e o Herbert também, ou o Mirandinha. Tá fácil para resolver. Agora, eu não sei o que acontece no treino, né? De repente, quem não tá ganhando oportunidade, tá treinando com menos intensidade, o Hélio... Os jogadores disseram isso, né? Para fechar o meu comentário, não é? O Hélio não admite jogador com 50% de intensidade de vontade. Ele não admite isso. Tanto é que o tom da cobrança do intervalo do jogo foi justamente essa. Não adiantou tecnicamente, mas que o time não desistiu. Vamos ver nos próximos jogos. Mas o único senão, além do futebol, que não foi legal, foi a insistência, mais uma vez, com o Maranhão, Batista. Quero ouvir o Tigrão, mas depois do intervalo, 18h52. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição.
Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h54, ponto 10, pizzaria e restaurante, o melhor self-service com tudo o que você gosta. Qualidade de primeira, requintado e a maior variedade. Todos os dias no almoço das 11 às 15 horas. Carnes, massas, saladas, pratos à la carte também. Às terças e quintas e sábados tem buffet de comida japonesa. Às quartas e sábados tem a deliciosa feijoada. E no final de semana, com um saboroso churrasco com carnes especiais da Estância 92. E tem cervejas e chopp Brahma geladíssimos, variados tipos de sucos e drinks, ambiente agradável, salão climatizado, bom atendimento e preço justo. O seu almoço fica ainda mais especial com a família, com os amigos, com o pessoal do trabalho. Grupos acima de 10 pessoas têm desconto especial, viu? Fale com João Dias pelo WhatsApp 97410 6068. 97410 6068. Ponto 10, pizzaria e restaurante, Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na esquina com a Cônigo Cipião. E tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Bandeirantes! Ô Tigrão, quais foram os fatores que levaram o Guarani à vitória diante do Santa Cruz no sábado, jogo que você esteve comigo na tela da Band? Aliás, muito obrigado pela grande audiência na TV e no rádio. Aqui na Rádio Bandeirantes com o Roger Williams e na TV Bandeirantes eu estive transmitindo o jogo com você e também com o CH. Quais foram os fatores, hein, Tigrão? São vários, né, Batista? Mas o principal deles que o time não se entregou, não desistiu do jogo. Acreditou até o último momento, mesmo tendo dificuldades. O desempenho foi de encher os olhos? Não. E existia já uma estrepitosa vaia sendo preparada. Já estava acontecendo, mas ia ganhar muito volume no apito final. Mas o futebol é assim, né? O futebol é assim. O jogo só acaba quando termina, como diria aquele cientista graduado lá da NASA, né? Só acaba quando termina. Isso é uma coisa fantástica, nunca ninguém tinha pensado nisso. Só acaba quando termina. E aí o Parede foi lá, conseguiu o escanteio, cruzou. Um fato improvável aconteceu, um jogador que não é baixinho, mas não tem estatura de cabeceador, 1,75 m, acho que ele disse, 76, e ele vira o pescoço no ar ali num vacilo muito grande da zaga do Santa Cruz, mas gols só acontecem com falhas. Se ninguém falhar, sempre acaba 0-0. Agora o cara tem que estar lá, tem que executar direito a cabeçada, já que não tiraram, caiu na cabeça dele, ele virou o pescoço, tirou do goleiro, bateu lá na costura da rede e o Guarani ganhou o jogo. Então acho que o principal fator foi esse, do Guarani não ter se conformado com um resultado de 0-0 que estava desenhadíssimo para acontecer. Finalzinho, nos acréscimos dos acréscimos, nos estertores do segundo tempo, sai o gol. Resultado importante, remete o Guarani à terceira colocação, dá agora uma semana de muita tranquilidade para o trabalho e, logicamente,
que isso é importante demais, que o jogador tire um pouco esse peso que ele estava, que vá para uma classificação que pode ser modificada ainda, porque temos 2 jogos hoje, mas o Guarani não sai do G8, que afinal é o grande objetivo a ser buscado, que é ficar entre os 8 melhores da competição para depois disputar o acesso dentro de 2 quadrangulares. O Guarani fica em um deles e ganhando o quadrangular já subiu para a Série B. Esse é o grande objetivo. Então foi muito importante a presença de alguns jogadores que jogaram muito. Eu quero dizer aqui sobre o Carlos Eduardo, né? Vamos, hipoteticamente aqui, desenhar uma análise individual do Carlos Eduardo. E digamos que ele tivesse entrado com a camisa sem número, sem nome e não tivesse constado na escalação. E a gente vai, aquele jogador ali, ó, que está jogando no setor XYZ, vamos chamá-lo nesse momento de um jogador não identificado. E a gente faria o jogo inteirinho prestando atenção no jogador não identificado, mas olhando muito para ele e elogiando as qualidades do jogador que não tinha o nome na ficha técnica e nem o número na camisa. E aí, alguém ia me perguntar depois do jogo, olha, eu não consigo identificar facialmente um cara que foi contratado agora, quem era aquele jogador. E aí eu diria o seguinte, ser perguntado, esse jogador não identificado jogou de volante ou de meia? E aí eu responderia, quem que mais chutou a gol no time do Guarani e com qualidade? O Carlos Eduardo. Quem que deu melhores passes verticais e certeiros, municiando os homens de ataque, pelo menos da linha intermediária até aquele ponto, enfiando as bolas e fazendo com que elas chegassem com qualidade, sem ficar tocando de ladinho? O Carlos Eduardo. Quem que bateu uma falta de craque com curva por cima da barreira e ela explodiu lá no ângulo de 90 graus, na junção do travessão com o poste direito do goleiro do Santa Cruz? O Carlos Eduardo. A minha resposta estaria pronta depois de eu dizer tudo isso. Ele é meia. Então, dentro dessa hipótese, se o João Paulo continuar jogando pouco, como está jogando, e algo bem abaixo da nossa expectativa, e o Diego Torres também não apresentar um futebol consistente e um futebol sustentável em várias partidas, e não em lampejos apenas, para ganhar a posição, não há nenhum absurdo em a gente imaginar um meio-campo do Guarani, por exemplo, com o William Farias, não é? Com esse menino que está voltando agora aí da contusão. Natan. Né? O Natan, o segundo nome Natan dele. Melo. Natan Melo. O Natan Melo. Que saiu e estava muito bem, diga-se de passagem, e é um segundo volante típico. Então imagine tudo aquilo que eu disse. O Carlos Eduardo foi mais volante ou mais meia? Porque até hoje, às vezes eu discuto com alguns bugrinos saudosistas e que entendem de futebol, se o Zenon, camisa 10 do time fantástico, do time inesquecível de 78 e de anos para frente, aliás, o Zenon já estava no Guarani desde 75, mas vamos falar de 78 para frente, o Zenon era o meia ou era o segundo volante? Se você perguntar isso para o Zenon, ele vai dizer, eu fazia as duas, mas predominantemente eu era um segundo volante à frente do Zé Carlos, que dava mobilidade, corria o campo inteiro e tinha qualidade de meia, fazia gol de falta, dava lançamentos de 40 metros, chutava de fora da área, mas o Zenon tinha um predominante posicionamento de um segundo volante moderno há 50 anos atrás. Ô Tigrão, e você quer uma pimenta para isso? Para o que você está falando e cabe bem? Eu não sei se você vai lembrar, aquela entrevista que eu fiz exclusiva com o Hélio, antes de começar o campeonato, eu questionei justamente isso. Eu falei, o Carlos Eduardo, ele é mais um segundo volante ou ele é um meia? Aí ele citou assim, não, de 10 ele não sabe jogar. Eu não entendo, o Hélio já foi meia, mas eu não sei o que ele quis dizer com isso, né? Porque ontem ele mostrou o contrário, que sabe jogar nas duas, né?
Então, por isso que eu estou dando alguns fundamentos praticados por ele, né, Breno, durante o jogo. Então, um jogo fora. Vamos pegar um jogo difícil aí, vai. Esse próximo, aliás, esse de Santa Catarina, né? Aí no dia da véspera de onde deveria ser realizada a nova eleição. É dia 23 o jogo do Guarani, sábado, lá em Santa Catarina. E aí? Time é campeão catarinense, time de empresários, time de investidores. Como é que faz? Você vai jogar abertão lá? Como é que vai ser esse jogo? E quando você for jogar com o Amazonas, que é o líder, você também vai de peito aberto? Então, eu não vou me surpreender, mas claro, se o João Paulo começar a render o que a gente espera e o que ele sabe fazer, que é um ótimo jogador, não tá mais aqui quem falou. Se ele não render e o Diego Torres entrar no time e também não tomar conta da garrafa, daqui a pouco eu começo a imaginar o William Farias, Natan Melo e Carlos Eduardo. E aí, sem a bola, os três marcam. Fica quase que intransponível. Os três marcam. Esse moleque correu o campo inteiro. Mas quando ele chegou à frente, ele mostrou uma baita de uma qualidade. Quer dizer, o cara chuta, tem bom passe, é vertical e esteve sempre ali rondando a cabeça de grande área, de meia-lua. Quando sobrou, ele bateu e bateu com muita qualidade. O que falta para eu dizer que ele de meia, um meia marcador e não um volante apoiador? O que falta para eu dizer? Não falta nada. Então, Diego Torres e também João Paulo que se cubram, porque esse moleque pode compor, porque o Natan Melo tem muita qualidade, mas agora não toma mais, pelo menos pelo jogo de sábado, não toma mais a posição de segundo volante do Carlos Eduardo, desde que ele mantenha esse nível. E tem que voltar para o time, porque é bom de bola o Natan Melo. E aí? Vai sobrar para quem? Vai tirar um atacante? Não, não vai tirar, que aí ele vai mexer na estrutura tática. Então, é uma possibilidade que eu tenho certeza que a cabeça do Hélio não está descartando. Mas, lógico, ele tem dois caras à frente para meia, que eu falei o nome aqui agora, João Paulo e Diego Torres. E só para complementar, voltando à primeira parte do noticiário do Breno, o Breno já me falou aqui que o estatuto prevê a publicação do edital para a realização das eleições com 30 dias de antecedência. Portanto, não dá mais tempo para publicar edital agora, a menos que o Guarani tenha publicado e eu não esteja sabendo. Então vai ter que pedir um novo prazo para a juíza e que o Guarani não tenha moleza e que não tenha atraso e que não venha a perder tempo com isso. Impetra a petição, o pedido, hoje, online. Olha, doutora, tá assim, assado, ensopado, tem o edital, estamos aqui solicitando um prazo de mais tantos dias, para não ter problema de descumprimento de uma determinação judicial. Batista. São 19h07. Vamos aos temas que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe um deles para colocar a sua opinião. Pauta 1. Os representantes do atacante Robinho Júnior enviaram ao Santos nesta segunda-feira uma notificação extrajudicial para cobrar providências em relação ao caso ocorrido com Neymar no treino da manhã do último domingo. No documento, o jovem santista faz 3 acusações contra o Neymar e cobra a realização de reunião com o clube para tratar da rescisão contratual por ausência de condições mínimas de segurança dentro do clube. Segundo Robinho Júnior, Neymar proferiu xingamentos de maneira ofensiva, aplicou uma rasteira e desferiu um tapa violento no rosto. Dizem nos bastidores que o motivo foi um drible que o Robinho Júnior aplicou no Neymar. Pauta 2. Arboleda reaparece e se reúne com a diretoria do São Paulo. Zagueiro equatoriano retornou ao Brasil
e se apresentou no CT na tarde desta segunda-feira. Neste momento, a tendência é que as conversas caminhem para que ele deixe o São Paulo e será via rescisão de contrato ou então negociação se tiver algum clube interessado no jogador para a próxima janela de transferência. Pauta 3. O meia-atacante Estevão viajou ao Brasil no fim de semana para dar seguimento ao tratamento da grave lesão que sofreu na coxa direita há 2 semanas. O jogador utiliza a estrutura do Palmeiras, clube em que ele foi revelado e pelo qual atuou até o meio do ano passado. A seleção brasileira também monitora a evolução do jogador, mas não tem participação nas decisões sobre métodos de tratamento. Na CBF, o entendimento é que é muito difícil que o Estevão consiga se recuperar a tempo de disputar a Copa do Mundo. A convocação definitiva será no próximo dia 18. Começo com você, CH. Qual é o tema que você escolheu para hoje? Você sabe que quando a notícia explodiu no dia de hoje, eu demorei um pouco para acreditar. Se já não bastasse os problemas que tem de ordem médica e física, o Neymar fez o que fez. Está sendo apurado, evidentemente, mas tudo indica, por tudo aquilo que eu li, que o Neymar passou do ponto. E o Robinho Júnior e os seus empresários não vão admitir apenas um pedido de desculpas. Ele tomou um tapa na cara. Então, pera um pouquinho. Eu fico perguntando e a pergunta vai para você, nosso ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes. Quem não suporta num treinamento tomar um chapéu, não suporta. Foi lá, deu um pontapé no moleque e deu um tapa na cara. Vai suportar ficar no banco da seleção brasileira? Interrogação. E você, Breno Beretta, qual o tema que você escolheu? Eu escolhi esse tema do Neymar também, Batista, porque eu tanto defendo o Neymar, e eu acho que muita gente defende, e vai ter que parar de defender. Porque o Neymar comete muitos erros, e erros que ele não deveria cometer, que são erros burros. Isso que ele tem feito é muita burrice. Ele que era considerado um padrinho do Robinho Júnior, já que o Robinho está preso na cadeia de Limeira, inclusive, aqui na nossa região, e ele abraçou o garoto, já fez várias publicações, vivia junto com o garoto, não aceitar um drible, constranger o menino dessa maneira como constrangeu, na frente de todo mundo, na frente do próprio Cuca, e receber o que ele recebe para escolher os jogos que ele vai, não foi contra o Palmeiras, por exemplo, eu acho que o Ancelotti está juntando tudo isso daí e quando ele fizer a convocação final, ele vai acabar não levando o Neymar e vai explicar, e se eu fosse ele, explicaria tudo isso, todo esse tipo de situação. Infelizmente, o René Simões estava certo, quando ele disse em 2010, né, sempre trabalhei com jovens, nunca vi nada assim, tá na hora de alguém educar esse rapaz, ou vamos criar um monstro. Infelizmente, foi criado um monstro, o pai do Neymar não deu conta de cuidar da maneira como deveria, virou isso daí. E você, Tigrão, qual o tema que você escolheu? Vou nessa também, né? O Neymar tá de brincadeira. Sabe que dia que nasceu o Robinho Júnior? 17 de dezembro de 2007. Tá bom pra você ou não? 2007 mais 18, 2025. Né? Se eu não estiver fazendo conta errada. Não, tá certinha. 7 com 8, 25. 15. 25. Então ele era menor de idade até dezembro agora. E acho que o Neymar calculou direitinho para dar uns tabefes no moleque, esperou ele fazer 18 anos. Senão seria passível de prisão. Agrediu um ser humano, um menino, que a lei brasileira é assim. Eu discordo dela, porque
O cara de 17 anos e 364 dias é de menor. Então ele não é preso, ele é apreendido. Né? Depois ele entra, fica lá, mata 20, sai, mata mais 20. Mas enfim, isso não é problema para nós aqui. Mas quase por 4, 5 meses aí, que o Neymar não dá 5 meses. Estamos no início de maio. Que o Neymar agredia um jovem menor de idade. Então ainda ele calculou certinho. Então, imagine o clima numa Copa do Mundo. O Neymar é convocado, vira titular e vai para uma final Brasil contra a França. Aí o Dembélé dá uma caneta nele, a 5 minutos do primeiro tempo, e ele dá uma rasteira no Dembélé e dá uns tabefes no Dembélé e vai expulso. E o Brasil perde a Copa do Mundo. Vocês estão entendendo a gravidade do desequilíbrio de um menino que estava no treino, pô? Agora, se no treino do Santos, do menino que ele disse que é padrinho dele, ele deu uma rasteira e uns tabefes, um tapa na cara, o que ele faria num jogo oficial, então? Então, algo tem que ser revisto, inclusive na condição mental do Neymar. Eu acho que o dinheiro deixou o Neymar lelé da cuca. Ele tá completamente louco. 19h15, intervalo. Voltamos já já. Esporte em debate na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Vamos lá então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a vitória do Guarani sobre o Santa Cruz. 1-0, o jogo realizado no Brinco no último sábado. O gol foi no finalzinho, marcado pelo William Farias, de cabeça praticamente no último lance do jogo. Público de 5.500 torcedores, uma renda de mais de R$104 mil. O jogo que teve a arbitragem do Gustavo Bauerman, de Santa Catarina. O bugre de Kaique França, Ian Henrique, Jonathan Costa, Maurício Antônio e Emerson Barbosa, depois Renan Costa, William Farias, Carlos Eduardo e João Paulo, Herbert, depois Mirandinha, Guilherme Cachoeira e Maranhão, depois Guilherme Parede. Já o Santa Cruz do Claudinei Oliveira, com Thiago Coelho, Thiago Enes, Eurico, Edson Miranda e Zé Mário, Silva, Fabinho e Patrick Alain, Ronald, Thiago Marques e Everaldo. Aliás, o Claudinei Oliveira, depois desse jogo, acabou sendo demitido. O único gol do jogo, de cabeça do William Farias, a 46 minutos do segundo tempo. Resultado, gol que deu a vitória para o time do Guarani pelo Campeonato Brasileiro da Série C. Esta foi a ficha técnica de Guarani 1, Santa Cruz 0. Atenção, torcida bugrina! Chegou o Sócio Campeão Free. Você faz o cadastro gratuitamente e já garante vantagens exclusivas, com meia entrada nos jogos do Guarani Futebol Clube. Conheça também o Sócio Campeão Corporativo e outros planos para você. Acesse agora sociocampeão.com.br. Faça seu cadastro e seja sócio campeão. Baixe o aplicativo Bugra ID. Tenha tudo do Guarani na palma da mão. É grátis e com promoções exclusivas. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais fortes.
Bandeirantes. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 19 Batista, por gentileza, pergunte ao menino Pedro Piscinato se ele sabe se o doutor Pagamento liberou o Elvis para jogar. Santino Martins. A questão do Elvis não é pagamento. O próprio Rodrigo Santana disse que ele já está em fase final de transição física e a expectativa é que ele jogue ou pelo menos fique no banco de reservas na partida contra o Sport no próximo sábado. Ouvinte no ar. Boa tarde, Batista e toda a equipe da Band. Graças a Deus, ontem eu não consegui acompanhar nada do jogo da Ponte Preta. Estava viajando, em férias, mas entro aqui e vejo que foi um baile 3-0, Ponte inoperante. Vamos lá, ficha caindo, né? Esse time aí vai brigar pela Série C se não cair no final do primeiro turno. Batista, quero fazer uma pergunta diretamente a você. Caso você fosse dono de uma empresa, eu só quero sim ou não como resposta. Você é dono de uma empresa com dinheiro disponível para investir num clube de futebol e você tem a Ponte Preta como opção. Você investiria na Ponte Preta diante da atual diretoria? Responde sim ou não para mim, não precisa de explicação. Obrigado, Batista. Não tem como, né, você responder um negócio desse com um sim ou não. Depende de uma série de fatores. Que tipo de investimento seria feito? Publicidade? Propaganda? Qual seria o tipo de investimento? Então não é ficar em cima do muro. É que tem caminhos que precisam ser esclarecidos para saber se poderia fazer esse investimento ou não. Oi, bebê, chamou, falou. A informação é que o Gilson Klein, agora há pouco, ele foi demitido da Itabaiana, ou seja, não é mais o treinador da Itabaiana, que está na última posição do campeonato, só tem um pontinho e que foi conquistado diante do Guarani. Tem um detalhe curioso, Batista, dos 5 times que o Guarani enfrentou nessa Série C, depois de enfrentar o Guarani, não na sequência necessariamente, mas 4 demitiram os treinadores. O Maranhão demitiu o treinador, o Volta Redonda demitiu o treinador, a Itabaiana agora demitiu o treinador e o Santa Cruz demitiu o treinador. Somente a Ferroviária que não demitiu. Tá aí, portanto, né, o Guarani derrubando treinadores. Mais um. Boa tarde, Carlos Batista. Aqui é Walter Fernandes, bugrino da Pera até o Osso. O Guarani não jogou bem. Ganhou, mas não jogou bem. Agora, se quiser que Maranhão suba, solta quando tem vento. Na minha época de infância, quando tinha vezes soltava, Maranhão subia, quase sumia. É só quando tem vento. Se não tiver vento, não adianta soltar Maranhão, viu? Boa noite. Abraço, tá aí a metáfora, né, do ouvinte. Se quer que Maranhão suba, tem que ter vento. Se não tiver vento, não solta o Maranhão.
Alô, Hélio Cizenando, ouviu aí? O sábio ouvinte usando uma metáfora. Mais um. Fala, Batistão, boa tarde, tudo bem? Aqui Gustavo Normanha, como vai? Batistão, precisamos falar de duas coisas. Primeiro, pedir uma trégua para a torcida do Guarani. Essa pressão que o torcedor coloca nos treinadores, na comissão técnica, no CA e tudo, nesse momento ela não está inteligente. O time está invicto, não está jogando tão bem, mas o treinador fez todas as mudanças que a crítica e a torcida pediu. Trocou a zaga, trocou o lateral, colocou o Carlos Eduardo, que jogou bem pra caramba, mudou o ataque, colocou o Kelvin, fez tudo que a gente precisava fazer. Tem que ter um pouquinho mais de paciência. E precisa pedir para ele, pro treinador, Hélio, ter um pouco mais carismático, né? Um pouco mais, sabe, simpático. Pô, fez o gol, bate palminha, tem que vibrar, tem que ser um pouco político também na hora do microfone, você não acha? Abraço. Abraço e agora na lata. Responde na lata. Lucas Moura passou por cirurgia na manhã de hoje após romper o tendão de Aquiles. Meia do São Paulo sofreu lesão no empate contra o Bahia e precisou deixar o campo carregado. Previsão é de que Lucas Moura retorne apenas no ano que vem. Na sua visão, qual a melhor opção para o futuro de Lucas Moura? Ir para o futebol dos Estados Unidos, continuar no São Paulo ou encerrar a carreira? Começo com você, Breno Beretta. Eu continuaria no São Paulo se fosse ele. Dá para ajudar, o problema é que ele se machuca muito. E você, Tigrão? Tá com muito azar, né? Meu pai falava quando era criança, tá cagado de arara. Poxa. Que isso, pô. O cara muito azarado, mas eu ficaria no São Paulo. E você, CH? Tá na hora de encerrar a carreira. Eu sigo com você, CH. Quem teve o empate mais doloroso no fim de semana? Flamengo contra o Vasco, São Paulo contra o Bahia, Palmeiras contra o Santos. Escolhe um ou, se tiver algum outro, também pode colocar. Os três foram doídos e complicados para quem deveria ter vencido, mas o mais complicado de todos é do Palmeiras, o empate com o Santos, e Palmeiras que continua jogando muito mal. E você, Tigrão, qual é a sua resposta? Pô, o Flamengo estava com o jogo na mão e estava encostando em 2 pontos no Palmeiras, né? Ou seja, se aproximando mais 2, diminuiria para 5, com um jogo a menos. Ganhando esse jogo, derrubaria para 2 pontos, salvaria o campeonato, que está ficando sem graça. E aí o Flamengo larga o jogo e deixa o Vasco empatar. Deixa, sofre o empate. O Vasco também teve méritos. Para mim, esse, pro torcedor, o mais doído. É o cara da NASA lá, né, que você falou, né? Que o jogo só termina quando acaba. Pois é. Cientista de ponta, de elite da NASA. Ele cunhou essa frase, descobriu isso usando microscópio eletrônico, inteligência artificial e física quântica. E disse, o jogo só acaba quando termina. E você, Breno Beretta, qual é a sua resposta? É difícil optar entre o jogo do Flamengo e o Vasco, o Palmeiras e Santos, mas eu acho que pela diferença brutal que o Palmeiras tem para o Santos, eu acho que foi para o Palmeiras pior. Vamos lá, Tigrão, partidas de volta das semifinais da Liga dos Campeões acontecem nesta semana. E aí, quem serão os 2 finalistas da Champions? Bayern ou PSG? Primeiro jogo, 5-4 para o PSG, jogo que foi na França. Arsenal ou Atlético de Madrid? Primeiro jogo, 1-1 na Espanha. E aí, em Tigrão? Eu acredito numa final entre Arsenal e Bayern Munique. E você, CH? Passa o Bayern e passa o Arsenal para a final. E você, Breno Beretta?
Eu tô acreditando no PSG contra o Arsenal na final. Pedro Piscinato, destaque final da Ponte Preta e a sua despedida, Pedrão. Destaque pelo lado da Ponte Preta é que o Rodrigo Santana vive a expectativa de contar com os retornos do David Braz e também do Elvis para a partida do próximo sábado contra o Sport. Grande abraço, Batistão, e até amanhã. Breno Beretta, o destaque final do Guarani e a sua despedida. Bom, Batista, por decisão judicial, o Guarani vai ter que passar por eleições. A Justiça não acatou o recurso do pedido do Guarani de suspensão da decisão da juíza, que ela determinou que o Guarani precisa passar por novas eleições. A determinação da juíza havia sido no dia 23 do mês passado, ou seja, provavelmente no dia 24 desse mês o Guarani passará por novas eleições. A Assembleia ainda não foi convocada pelo Conselho e amanhã tem a reapresentação dos jogadores. O pensamento é no jogo de segunda contra o Maringá às 8 da noite fora de casa. Um abraço a todos, até amanhã, Batista. Até amanhã, valeu CH, abraço pra você e até amanhã. Valeu, um abraço, até amanhã. Valeu, Tigrão, um abraço pra você e até amanhã, Tigrão. Um abraço, Batista, um abraço a todos, especialmente pro Celso e a Marino, daqui de Valinhos, que tá nos ouvindo lá no condomínio Moinho de Ventos, ali na estrada interna, Valinhos Itatiba. Aliás, um lugar lindíssimo. Zé Arnaldo morou lá um tempo. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. E nós estamos encerrando o programa de hoje. Muito obrigado para todos que mandaram mensagens, mesmo aquelas que não foram pro ar. Agradeço de coração. Na sequência, vem a Esporte em Debate Nacional. Tchau! Agora...